E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Pode Congregar, o episódio número 5. Aqui ao meu lado, aquele que sempre tem a honra de dividir a mesa comigo, o pastor Luiz Felipe. A honra é toda tua, né? O prazer é todo teu Obrigado. De estar aqui. E eu fico feliz de poder estar aqui nesse 5º episódio, considerando que no 4º eu não pude estar presente, né? Fiz uma falta danada, eu percebi. Sentimos sua falta. Percebi ali que eu fiz uma falta danada, mas é uma alegria estar com vocês aqui. Pastor Luiz Felipe, qual é o nosso assunto de hoje? Sobre o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, que eu tenho orado bastante para que Deus fale comigo, me ensine, me instrua. A gente vai falar sobre finanças, né? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a boa teologia. Finanças para a glória de Deus, né? A gente vai trabalhar esse assunto de dinheiro, né? Eu acredito que as pessoas que vão nos assistir vão gostar de ouvir falar de dinheiro, né? É verdade. E para falar sobre esse assunto, um convidado mais do que especial, Felipe Ben-Simon. Seja muito bem-vindo. Felipe é esposo da Letícia, pai da Manuela, pastor na Igreja Oceânica aqui em Niterói, bacharel e mestre em Economia pelo IBMEC Rio de Janeiro, bacharel em Teologia pelo Martin Busser, doutorando em Ministérios pelo Andrew Jumper, atua no mercado financeiro há mais de 15 anos, experiência em grandes empresas, Petrobras, Vale, hoje assessor de investimentos afiliado à XP, que é só a maior corretora de investimentos do Brasil, e também fundador e professor do curso de Educação Financeira Investir para Quê? Felipe, seja muito bem-vindo ao Pode Congregar. Valeu, eu agradeço demais aí esse convite, estou feliz de estar aqui com vocês, espero que eu possa ajudar um pouquinho aí. Com certeza, é um convidado de peso, né? Um currículo longo, né? A gente tem tido o privilégio de receber aqui convidados muito capacitados e a gente agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço, gente. Estou feliz mesmo de estar aqui com vocês. Como o pastor Felipe falou, né? A gente vai estar aprendendo um pouquinho com você, um tema que a gente precisa, né? A gente tem. Vou puxar bastante para poder ouvir coisas boas e poder aprender bastante. E para a gente começar, né? A gente precisa entender, né, que dinheiro, ele é um tema muito sensível dentro das nossas igrejas, sobretudo nas nossas igrejas históricas. A Igreja Oceânica é uma igreja mais nova, mas a gente vem de uma denominação de mais de 160 anos. É um tema sensível, é difícil, mas é um assunto que atinge a todos. Independentemente da faixa etária, independentemente do local onde essa igreja está inserida, todo mundo é afetado, né, pela relação com o dinheiro. Então, qual é o grande desafio de se falar sobre dinheiro na igreja? Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Essa pergunta é boa, assim. Eu acho, cara, que quando você dá uma olhada, não só nas igrejas, mas quando você conversa com as pessoas que não são cristãs, quando você vai para o meio secular mesmo, lá no meio do seu trabalho, seus amigos, na academia, qualquer lugar onde você vai, na padaria, conversando com qualquer pessoa, você vê assim, todo um grupo de igrejas e de pastores que não levam o evangelho muito a sério e usam, né, o nome de Deus para tentar, enfim, pegar mais dinheiro das pessoas, dos fiéis e tal. Eu já tive várias histórias assim quando eu trabalhava nessas empresas aí que você citou, né? Tive um amigo já que falou, o que eu odeio é o pastor que rouba dinheiro dos outros e tudo mais. Então, acho que todas essas igrejas que vêm de um meio neopentecostal acabaram usando a fé para realmente ganhar muito dinheiro. E a maioria desses caras, assim, se tornou milionário mesmo, né? Então, você vê toda essa teologia da prosperidade montada em cima disso, essa nova prosperidade, que é mais a ideia do coach, que os caras também usam isso para ganhar muito dinheiro em cima, né? Das pessoas que precisam, das pessoas que estão fragilizadas e tudo mais. Então, eu acho que isso manchou um pouco no meio das igrejas, né? Então, você pega as igrejas sérias que você falou, né? Essas históricas, e as igrejas que querem levar o evangelho a sério, eu acho que elas querem se desvencilhar ao máximo desse tipo de igreja, assim, né? Não querem nem parecer que estão pedindo dinheiro para as pessoas ou alguma coisa do tipo. Então, a leitura que eu faço dessa dificuldade das igrejas falarem sobre dinheiro, de tocarem nesse assunto, de falarem sobre investimento, ou até mesmo de falarem de generosidade, de dízimo, de ofertar, de contribuir, eu acho que vem um pouco desse medo, assim, não quero nada que me faça parecer igual uma igreja dessas, né?
Não quero aqui roubar o seu dinheiro, quero apresentar o evangelho verdadeiro. E aí meio que se cria uma coisa de essa ruptura, do tipo, dinheiro não é uma coisa santa, não é uma coisa espiritual. Vou falar só do evangelho e é isso que importa. Então, acho assim que, na maioria dos casos, é um pouco esse medo. Na nossa igreja lá mesmo, lá na Oceânica, por mais que seja uma igreja mais nova, a gente vem da raiz presbiteriana mesmo, a gente já foi da IPB. Várias vezes a gente teve esse medo de falar sobre dinheiro. A gente já teve membro, né? Ou campanha para ajudar a construir uma parte da igreja. A gente tem esse receio, o que as pessoas vão pensar? Será que vão achar que a gente está pedindo dinheiro? A gente não quer isso de forma nenhuma, né? Às vezes aquele membro que está lá no pátio ali do corredor, trocando ideia e falando, vou trazer um amigo aqui, mas não fala de dinheiro não e tal, sabe? Todo esse medo. Então, acho que as igrejas sérias ficam com esse receio, às vezes, de tocar no assunto, talvez de falar um pouco sobre isso, para realmente não parecer. Talvez essa seja a maior dificuldade, assim, né? Mas, assim, a questão do dinheiro é antibíblico? Ou na Bíblia a gente encontra alguma coisa falando sobre dinheiro? A Bíblia fala sobre o dinheiro? E o que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Sim, então, eu acho que a Bíblia fala, não tenha dúvidas disso. Ela não só fala do assunto, como tem vários exemplos, né, de homens de Deus que foram muito abençoados por Deus, né? A Bíblia não fala só sobre dinheiro, mas ela fala sobre várias coisas em torno do assunto. Ela fala sobre finanças, sobre a forma como a gente cuida das coisas que Deus dá pra gente, né? Quando a gente entende que toda a nossa capacidade, tudo que a gente consegue fazer, os nossos dons vêm do Senhor, talvez até mesmo a nossa forma de olhar para toda a nossa vida e, obviamente, o dinheiro como consequência, muda um pouco, né? Faz com que a gente enxergue isso de uma forma melhor. Então, por exemplo, uma das principais coisas que eu entendo que a Bíblia fala sobre essa questão é sobre a providência de Deus mesmo, né? Tudo que a gente tem vem do Senhor. Eu já cansei de falar isso lá na igreja, assim, né? Para as pessoas, às vezes, na hora de fazer justamente a parte de dízimos e ofertas, tipo... você não é bom o suficiente, não é você que se sustenta, não é porque você é o melhor profissional do mundo que você tem muito dinheiro, não é porque você é um excelente empresário e você está conquistando todas as coisas e tal. Antes de tudo, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem abençoa e quem provê todas essas coisas, né? Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, para a cosmovisão bíblica, e entende que desde a criação Deus é quem dá todas as coisas para que o ser humano possa viver de uma forma digna, de uma forma que ele consiga encontrar o Senhor, consiga adorar a Deus, consiga viver para a glória de Deus, a gente vai perceber que é Deus quem dá todas as coisas. E aí, com o desenrolar da história, a partir do momento que você vê homens de Deus entendendo todas essas coisas, entendendo esse relacionamento saudável que ele deveria ter com Deus desde o início, a gente vai ver que a Bíblia vai falar outras coisas sobre isso. Então, ela vai ensinar a gente a ser generoso, vai mostrar que isso é algo que agrada o coração do Senhor, vai ajudar a gente a cuidar bem das finanças que Deus dá para a gente, vai ajudar a gente a ajudar os necessitados que realmente precisam, e existem pessoas perto da gente que realmente são necessitadas e vão precisar, vai ensinar a gente a contribuir com a nossa igreja local, porque a nossa igreja local tem os seus custos, tem toda a estrutura para ser mantida e todas essas coisas. Então, assim, com relação a dinheiro, a Bíblia ensina muito sobre isso. E ela vai ensinar também sobre outras coisas. Se a gente for pegar todos os textos, ela vai falar sobre dívida, empréstimo. Eu separei os textos, eu acho legal de falar aqui. Por exemplo, Provérbios 22:7 diz: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é uma verdade total, isso vale para os nossos dias hoje. Às vezes a gente vai e toma um empréstimo porque está precisando por algum motivo, ou porque quer antecipar algum consumo. De uma certa forma, a gente fica mesmo... a gente precisa retornar esse recurso de uma certa forma para quem está emprestando, né? Então, esses textos bíblicos, assim, eles mostram para a gente que a vida financeira ela faz todo sentido. E hoje, a Bíblia, escrita há milhares de anos atrás, hoje é muito atual quando ela vai falar sobre esse tema. Quando o Provérbios 22:9 diz que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Várias coisas nesse sentido, assim, né? A gente vê que a Bíblia ela tem muitos textos que vão falar para a gente sobre o dinheiro, sobre as finanças, sobre ser organizado, sobre como glorificar a Deus, sobre como agradar o coração de Deus quando a gente cuida da forma que Ele sempre quis que a gente cuidasse, né? Mas tem um outro aspecto também, né, que eu acho que antes de falar desse aspecto, né, você falou uma coisa interessante, essa questão da provisão de Deus, né? Eu acho que esse é o grande desafio.
sobretudo para nós, pastores, né? Porque a gente tem a responsabilidade de anunciar um Deus provedor, mas muitas das vezes a gente acaba não confiando nesse Deus provedor. E aí a gente acaba buscando, né, outros meios, né, através da nossa própria capacidade de garantir, assegurar a provisão de Deus. Mas você deu vários exemplos aí bíblicos, né, acerca de como a Bíblia lida com dinheiro, e a gente queria tocar num ponto que talvez seja o crucial, né? Quais os perigos, né? O que a Bíblia fala sobre o perigo que o dinheiro pode representar na vida do crente? Eu acho que as bênçãos do dinheiro, né, a gente tem uma facilidade muito grande de se lembrar, de evocar nas nossas orações, né? A gente deseja ser próspero, a gente deseja receber algo de Deus, mas a gente se lembra muito pouco dos perigos, né, que a Bíblia adverte, né, sobre o dinheiro. Fala um pouco pra gente. Pô, bacana. Eu vejo alguns perigos, tá? Eu acho que talvez o mais óbvio, por a gente falar a respeito de Deus e de quem Ele é pra gente, a gente acabou de tocar no assunto da provisão, talvez um perigo, assim, que eu acho que todo mundo vai concordar, se for cristão de verdade, é que o dinheiro facilmente pode se tornar um ídolo pro nosso coração, né? A partir do momento que a gente começa a achar que o dinheiro é que vai, de fato, prover, é o dinheiro que compra a minha comida, é o dinheiro que compra a casa que eu tenho, é o dinheiro que compra as roupas que eu preciso e tudo mais. E aí a gente começa, às vezes, a depositar mesmo a nossa confiança nisso. Pô, eu preciso de um pouco mais de dinheiro. E aí as coisas que o dinheiro pode comprar, né? O dinheiro nada mais é do que um meio de troca, né? Sim. É um meio de troca ali. Ele facilita a nossa vida no dia a dia. Você pega milhares de anos atrás, as pessoas trocavam coisas e aí, de repente, inventaram ali a moeda que pudesse permitir com que você... Pô, eu tenho aqui o meu dinheiro, eu posso comprar as coisas que fazem mais sentido para mim, de acordo com os meus gostos, com os meus desejos. Mas eu acho que hoje as pessoas acham que você ter essa grana e poder comprar essas coisas, talvez isso, de forma equivocada, começa a se tornar mesmo aquilo que te banca, aquilo que, em última instância, se torna um ídolo, um Deus para você. Eu acho que se a gente não tomar cuidado, e, de fato, o que o dinheiro pode comprar, o conforto, as coisas boas, às vezes algum luxo no sentido de, assim, de coisas que a gente gosta. Tipo, a gente não precisa comer no Outback, mas a gente gosta de uma vez ou outra lá. A gente não precisa comer no Madeiro, um hambúrguer. Eu adoro hambúrguer. A galera que vai me ouvir aqui da igreja vai rir nessa parte aí, mas eu gosto. Também gosto muito. Mas, assim, pô, o dinheiro compra essas coisas. Então a gente pensa assim, pô, preciso de mais dinheiro. Mas, em última instância, a gente não pode esquecer que Deus é quem dá pra gente esses recursos, né? É Deus que vai dar pra gente o que a gente precisa, o que é necessário pra gente. E aí a gente vai ver vários textos bíblicos, como a gente acabou de falar, que vão ensinar isso pra gente. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu entendo esse nada vai me faltar em todas as áreas, em todas as esferas da vida. Na parte psicológica, física, nas nossas necessidades. Cara, Deus não vai deixar faltar nada. Se eu não tenho alguma coisa, é porque eu não preciso. É porque Deus não quer que eu tenha nesse momento, entende? E tem um aspecto do Salmo 23 que a relação de pastoreio, né, é uma relação de completa dependência da ovelha. Completa dependência. É total dependência. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente entende que a nossa dependência é completa e total, nada vai nos faltar. Exatamente. E aí você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus lá no Sermão do Monte, ensinando a gente a colocar o nosso coração no tesouro correto. E ele vai dizer, ó, onde está o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Porque o homem, ele vai querer alguma coisa, cara. A gente, como ser humano, vai desejar alguma coisa. A gente tem tesouros, a gente elege tesouros na nossa vida. E aí Jesus, antes, ele vem falando, ó, quando vocês orarem, façam assim. Quando vocês jejuarem, façam assim. Quando vocês ajudarem o necessitado, façam assim. Não se importem com o que os outros vão pensar, vão achar, vão comentar. O que importa é o que o Pai no céu está vendo, é o que Ele está achando. Acumulem esses tesouros para vocês. E Ele vai falar, coloquem o coração de vocês nesses tesouros. Onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Aproveitem a dar valor para o que realmente tem valor para o Pai de vocês. E Jesus está deixando isso muito claro para as pessoas. E logo depois Ele vai falar sobre as preocupações que a gente tem na vida, que Ele vai dizer, pô, por que vocês se preocupam com o que comer, com o que vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso está em Mateus 6, quem quiser procurar depois a referência aí. E Jesus vai falar isso de uma forma muito clara. Vai falar, ó, busquem em primeiro lugar o reino.
o que realmente tem valor para o Pai, o que realmente tem valor para Deus. Todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Vocês não precisam ter medo. Eu acho que o crente, em última instância, quando ele começa a se apegar muito, é porque ele está com um pouco de medo mesmo. Ele deixou de confiar em Deus e os desdobramentos disso são muito grandes para a nossa vida. Não é só essa ideia de, pô, eu preciso de mais dinheiro, mas você começa a viver com medo, você começa a viver preocupado. Isso traz ansiedade, isso traz uma série de coisas para a nossa vida que são só uma consequência da gente não confiar no Senhor. E Ele pode dar todas essas coisas pra gente. E Ele é quem dá. E todas as coisas são dele. E Ele vai dar, porque Ele não vai deixar faltar. A palavra dele é muito clara e muito séria com relação a isso. Talvez falte a gente confiar. Então, acho que assim, o primeiro perigo mais claro e mais evidente pra gente talvez seja esse. A gente colocar no dinheiro uma esperança que não deveria estar. Mas eu diria uns outros aí. Por exemplo, o cara pode se encalacrar também. É um perigo que o dinheiro traz. O cara, às vezes, quer coisas que ele não tem dinheiro agora, e aí ele se endivida, aí ele quer antecipar coisas que talvez ele tivesse um pouco mais lá na frente, e ele pode se desorganizar, ele pode trocar os pés pelas mãos. E isso traz diversos desdobramentos, né? Se você for fazer pesquisas, aí você vai encontrar casos de infarto, depressão. Total. Outros problemas de saúde decorrentes de dívidas, por exemplo. Totalmente. As pessoas chegam a níveis de dívidas que elas não perdem o sono, ansiedade. Com certeza. Por conta desse... Aí você vê que essa questão da idolatria, ela está atrelada a essa questão dos problemas que as pessoas passam também no nível mais superficial. Uhum. E vocês citaram o texto do Salmo 23, que é bastante interessante, porque fala dessa confiança em Deus, num Deus que provê, num Deus que cuida da vida da gente, e nas mais diversas áreas, e uma das áreas é exatamente essa, que é a área do cuidado, da provisão, daquilo que a gente precisa. Você citou a questão da ansiedade em Mateus 6, muito legal. E então, assim, só para reforçar o que vocês falaram, o Salmo não diz: o dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? De nada terei falta. E aí você falou uma coisa que é bastante interessante também, só para trazer mais ainda o fortalecimento daquilo que vocês falaram em relação à raiz, né? Que é a ideia da idolatria, que tem a ver com algo mais enraizado. Porque tem gente que até se equivoca na hora de falar assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está errado, né? Exatamente. É o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro é justamente a ideia da idolatria. Que você coloca o dinheiro num lugar que não é dele. Isso aí. Né? E você cria uma esperança, uma expectativa além da conta no que diz respeito ao dinheiro. Então, o dinheiro, se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Quem não tem dinheiro, como dizia, né? O humorista, conta história. Não é isso mesmo? Com então, certeza. Quando você coloca o dinheiro num lugar que não é dele, que pertence ao Senhor... Não, com certeza. Eu acho que isso é um pensamento equivocado mesmo. Talvez seja por uma falha do ser humano de querer achar um culpado e não olhar para si. Então, quando você vê também no outro momento, no mesmo Sermão do Monte, o Sermão do Monte é incrível. Eu estou citando aqui porque Jesus ensina muitas coisas ali para a gente. Ele traz, enfim, a vida com Deus para a intenção, né, do nosso coração. No outro momento, ele vai falar sobre o nosso olhar e sobre a nossa mão e tal. Se alguma coisa te faz pecar... Se o teu olho te faz pecar, se o tua mão te faz pecar, arranca ele de você, tira da tua frente aquilo que te faz pecar. Jesus, obviamente, ele não está falando ali para a gente se mutilar, né? É uma hipérbole ali para dizer, olha só, tira da tua vida, é melhor você chegar mutilado no céu, sem ter essas coisas que teoricamente te dariam um certo prazer, do que você ir inteiro para o inferno. E eu acho que isso dá para trazer uma aplicação também para o dinheiro, porque... eu entendo que quando Jesus fala isso, tira o teu olho, tira a tua mão, ele está querendo mostrar que o problema do pecado está na gente. Ele está na gente, ele está no nosso coração. Se dizer que o dinheiro é o problema, é a mesma coisa que você pegar um cara que tem problema com mulher, o cara que é casado e quer pegar um monte de mulher e falar assim, o problema é a mulher, tira as mulheres do mundo. O problema não é a mulher, o problema é o coração do cara, que quer de uma forma errada outras mulheres. Eu acho que é a mesma analogia, assim. O dinheiro também é a mesma coisa. O dinheiro é algo que facilita, é bênção de Deus. O problema é o que você falou, o coração do homem mesmo. Calvino, uma frase famosa dele, que ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E a gente tem diversos autores cristãos que abordam essa questão do dinheiro
sempre trazendo para essa questão da idolatria. A gente lembra do Keller em Deuses Falsos, tem o Piper também, dinheiro, sexo e poder, sempre para essa questão da idolatria. Mas por que hoje o dinheiro talvez seja aquilo que mais ganha os nossos corações nessa questão da idolatria? Por exemplo, o Piper trata dinheiro, sexo e poder. Ele fala que são os três. E eu acho isso também. Eu acho que essa tríadezinha aí do mal, ela eu acho que ela é a que mais faz mal a qualquer ser humano mesmo. A sensação que a gente tem é que, às vezes, até mesmo dentro das igrejas históricas, né? A gente vê cristãos extremamente avarentos, com uma avareza de coração, um desejo desenfreado. Isso sem contar, né? A gente estava falando um pouco sobre, no início, essa questão das igrejas neopentecostais, os diversos escândalos que a gente vê, sempre envolvendo questões morais na área financeira. Sim. E a sensação que dá é que o dinheiro é o ídolo que a gente mais se apaixona, que a gente mais busca. É evidente, é isso mesmo? Tem uma razão para isso? Cara, essa pergunta é uma pergunta profunda. Eu acho que o dinheiro é um dos mais mesmo. Eu acho que essa tríade aí, eu acho que é a que mais causa problema. Mais corrompe, né? E que mais corrompe, assim, dinheiro, sexo e poder. Eu acho que todo ser humano fica assim, e treme diante dessas coisas, no sentido de às vezes querer. E eu acho, sei lá, quando a gente vê, tenta estudar um pouco antropologia bíblica, né? Tenta olhar um pouco a cosmovisão bíblica sobre isso, eu entendo que talvez a raiz disso seja da parte essencial do homem que foi feita para Deus mesmo, né? O pastor batista Jonas Madureira, não sei se vocês conhecem, ele fala uma coisa muito legal e muito profunda a respeito disso, que ele diz que quando Deus cria o homem, sopra nele, sopra nas suas narinas ali, ele se torna um ser vivente, ele é uma alma vivente, a palavra no hebraico é nefesh, para alma. E nefesh no hebraico é a mesma palavra que pode ser traduzida por garganta. Então, a ideia de que o homem ele é fome necessariamente por Deus. Ele é alguém que, em essência, foi criado para desejar Deus, desde sempre. Então, a partir do momento que acontece a queda e esse relacionamento perfeito com Deus é quebrado e o homem não tem mais essa... Ele não encontra mais esse desejo no próprio Deus, ele começa a querer outras coisas. E é daí que vem, eu acho, né? Eu entendo que a explicação do coração do homem ser uma fábrica de ídolos, como Calvino fala. E aí, enquanto o homem não consegue encontrar satisfação em Deus, ele fica tentando encontrar essa satisfação nessas coisas. O dinheiro, eu entendo que é o que vai tentar trazer para ele o conforto que ele fica buscando o tempo inteiro, mas ele nunca se satisfaz. O sexo, que é algo prazeroso para a carne. E o poder, que é aquela coisa do reconhecimento, aquela coisa de você ter o ego inflado das pessoas por reconhecerem e te darem esse respeito porque você é mais poderoso, porque você está acima dos outros e tudo mais, né? Então eu vejo muito por aí, assim, o homem, enquanto não encontrar em Jesus a resposta para a sua satisfação, para a sua vida, para a sua adoração, que é o que ele foi criado para ser e para fazer para sempre, ele vai ficar tentando procurar nessas outras coisas. Ele é fome por Deus, ele é fome, ele não tem fome. Isso é profundo, entende? Então, assim, enquanto ele não conseguir encontrar isso, ele vai ficar procurando, e essas três coisas sempre vão tentar prover isso para ele, de uma certa forma. E só abrindo parênteses aqui, né, é importante a gente deixar claro também que a idolatria não consiste apenas em dinheiro, sexo e poder. Não, idolatria é qualquer coisa que rouba o lugar de Deus no coração do homem. O Keller trata diversos outros aspectos de deuses falsos, né? Filhos podem se tornar ídolos para os pais, emprego, o ministério para pastores, né? Então, qualquer coisa. O mesmo Jonas Madureira fala outra coisa legal também, que ele fala assim, depois da queda, o coração do homem, ele sofre o drama de Midas. Tudo que o coração toca vira ídolo. Tudo que a gente começa a desejar um pouco mais que não seja o Senhor, cara, facilmente se torna um ídolo. Facilmente. O homem, ele tem essa facilidade mesmo, ele quer qualquer coisa que traga o sentimento de satisfação, que traga um sentimento de pertencimento, que traga um sentimento de segurança. Só que se a gente não encontrar isso no Senhor, são só falsos sentimentos. A gente vai ficar tentando e nunca vai encontrar. São falsos deuses, né? Exatamente. Falsos deuses. Exatamente. E
James Smith, no livro Você é Aquilo que Você Ama, Esse livro é muito que vai bom. dizer que o coração é como se fosse uma bússola, né? E que está descalibrado, né? A bússola foi criada para estar na direção de Deus e hoje está voltado para aquilo que não é Deus, não é o seu reino. E é exatamente isso. Exatamente O dinheiro isso. está dentro, aí, o sexo está dentro, o poder está dentro de tudo isso aí. E não adianta, o homem vai ficar buscando satisfação nisso e não vai conseguir encontrar. E é interessante o que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de coisa muito mais profunda do que algo na superfície, mas que se manifesta É verdade. na superfície. É né? verdade. Essa questão da busca A desenfreada gente e tudo mais. reflete o que se vê, aquilo que não se vê, né? Exatamente. O que tá no interior, Há é aquilo algo que a mais gente profundo, reflete. algo mais raiz. É aquilo que, dentro da cosmovisão cristã, e os teóricos da cosmovisão vão dizer que é algo que está para além, está para certeza. baixo da ponta do iceberg, Com você está vendo, certeza. né? Está na raiz ali, né? É pré-teórico, né? Verdade. Não tem a ver com aquilo que você vê só, É aquilo que verdade. está por cima. É verdade. E eu acho isso muito legal, porque a questão do endividamento, a questão de você ser medido por aquilo que você tem, você querer mostrar para as pessoas que você tem, que você pode, você compra, o consumismo, né, a compulsão, tudo isso tem a ver com algo muito mais profundo, né, no coração da pessoa, Com certeza. que colocou, seja o dinheiro, seja o poder, seja o que for, no lugar do Senhor, né? Não, com certeza. E pegando o gancho no que você falou, isso não impede a gente de falar sobre isso, de entender da forma correta e de desejar ter uma vida equilibrada nas finanças, com o dinheiro, de forma que Deus seja glorificado e agradado, né? O fato disso poder ser um potencial ídolo para a nossa vida não deve afastar a gente disso, senão a gente cai um pouco no erro que a gente falou no início aqui, das igrejas que não querem nem tocar no assunto porque tem medo. Não, porque eu não vou falar, porque vai que associam a gente a uma Isso. Mas é exatamente isso que a gente quer com esse podcast. É de Perfeito. tentar refletir de uma forma saudável essa questão do uso do dinheiro. Perfeito. E falar assim, existe uma forma legal, saudável de se utilizar do dinheiro. E assim, eu realmente estou assim, bastante entusiasmado de sair daqui, sabendo como é que eu vou ficar rico. Tô brincando, né? Infelizmente, Aqui, a gente tem muito pouco 4 tempo. passos, 10 passos para você enriquecer. Se a gente tivesse mais tempo, poderia ajudar um pouco mais, mas vamos embora. Não, mas Vamos o lá. corte, Mas aí, ó, o corte tem que ir Mas tem um aspecto dentro disso que você falou, né? Parece que finanças hoje, né, dinheiro, é uma coisa à parte, né? Como se o evangelho não alcançasse o nosso dinheiro, né? Quando a gente vai para a teologia, sobretudo a teologia reformada, né, a gente tem o conceito ali de depravação total, que defende a ideia de que nós somos maus, né, e só fazemos, não a ideia de que só fazemos coisas ruins, mas de que tudo em nós, nessa totalidade, tudo em nós foi afetado pelo pecado, né, inclusive a nossa vida financeira. Os nossos recursos, o amor ao dinheiro, tudo isso é uma afetação do pecado. Então, da mesma forma que a depravação total, há também a necessidade de uma redenção total. Com certeza. Então, a gente tem que entender que Cristo precisa redimir as nossas finanças, Cristo precisa redimir a forma como lidamos, a maneira como lidamos, como tratamos o nosso dinheiro. Não dá para a gente ter uma vida financeira a parte de Cristo, a parte do Evangelho, né? Então a gente precisa glorificar a Deus também com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, né? Fazendo bom uso, administrando bem ele. Com certeza. Então, eu acho que falta essa compreensão, né? Falta. O dinheiro não é uma coisa à parte ao Nem um Evangelho pouco. na nossa vida, Nem um né? pouco. Nem um Na pouco. verdade, não há nada nesse mundo, né? Como disse Abraham Kuyper, não há nada nesse mundo que Jesus Cristo não possa dizer que é dele, né? Então, assim, tudo é dele, Isso tudo aí. pode ser redimido por ele. Isso aí. Todas as esferas, né, que a gente sabe que a gente está inserido aí, precisa ser redimido e a questão financeira é uma delas. Né? Pois é, você quer ver uma coisa? Já para uma parte bem prática aqui, que talvez as pessoas estejam assistindo, pô, mas eles estão falando umas coisas meio ainda teóricas, ainda não entendi. Ó, uma forma bem prática. Primeiro, o dinheiro que bate na sua conta, você já tem que separar o dízimo para você dar, você já tem que separar a sua oferta. Já começa por aí. Eu tenho um curso, né? Você iniciou falando, eu comecei esse curso esse ano, era um projeto que estava no meu coração, porque eu amo finanças, venho desse meio, sou do mercado financeiro há muito tempo, não saí totalmente, por mais que hoje eu esteja no ministério em tempo integral,
sendo um dos pastores lá na Oceânica, eu continuo ainda ajudando as pessoas na assessoria financeira e iniciei o curso. Uma das primeiras coisas que eu tento ensinar e ajudar as pessoas nessa ideia de você começar a investir é o primeiro dinheiro que você vai separar não é o das suas despesas, é o do seu investimento. O que sobra é que é o teu padrão de vida. Só que se a gente extrapola isso para o cristão, se eu desse uma aula só para cristão, eu ia começar falando isso. O primeiro dinheiro é o dinheiro que você vai separar para ofertar, para dizimar na tua igreja. Depois vai ser o dinheiro do teu investimento. Depois você vai ter o teu padrão de vida. Então, assim, de uma forma muito prática, mas eu quero usar meu dinheiro para a glória de Deus. Então dá 20% do teu recurso para a glória de Deus, oferta, procura um irmãozinho na tua igreja que você sabe que precisa e dá, além do teu dízimo para a igreja local que precisa, que tem uma estrutura para manter, que tem contas para pagar, que tem um corpo de pastores e funcionários para manter, ajuda outras pessoas, na rua, vai com dinheiro na carteira, campo, missionários. Né? A melhor forma de você glorificar Deus com o teu dinheiro, na minha visão, é primeiro você ofertando e sendo generoso com as pessoas. E Deus vai honrar, cara. Não estou querendo usar aqui nada de teologia de prosperidade, que Deus vai te dar em dobro, não. Mas todas as vezes que a gente é generoso, o Senhor abençoa tanto. Eu posso dar, assim, porque eu não vou entrar em assuntos muito específicos da minha vida, mas quantas vezes, assim, eu pude dar mais, sentir no meu coração, Senhor, eu não tenho condição de falar que esse dinheiro é meu, então eu vou dar mesmo com generosidade. E aí surgia um cliente novo, surgia uma outra pessoa, surgia um dinheiro que eu nem imaginava de onde estava vindo, porque Deus é esse Deus, Ele pode fazer surgir amanhã milhões na conta de qualquer um, mas Ele não vai fazer porque pode te virar ídolo. Você pode esquecer de Deus. Mas eu vejo assim, cara, quer glorificar Deus com o teu dinheiro? Começa antes de tudo sendo generoso, ajudando a tua igreja, ajudando a obra, ajudando pessoas que precisam perto de você. Entender que esse Deus vai honrar, né, no sentido da provisão. Exatamente. O que eu quero dizer de Deus vai honrar não é Deus... dar em dobro, dar 7 vezes mais. O que eu falo de Deus onde honrar... está o seu coração, né? Exatamente. É de Deus perceber assim, esse aqui entendeu que eu é que sustento, eu é que dou a provisão. A gente lembra da parábola do tesouro, né? A pessoa entende que o evangelho é muito maior do que aqueles recursos, então ele se desfaz de tudo porque encontrou algo muito mais valioso, que é o evangelho, que é Cristo. E trazendo assim também, como você falou, a questão bem prática, assim, é bem complicado quando o seu coração está no dinheiro, porque você vive em angústia, você vive em, né, parece que é uma coisa, é um saco sem fim, sem fundo, parece que você quer, me dá, mas você nunca consegue ter a total satisfação, a alegria, né? A tranquilidade, mesmo aqueles que têm muito. Você observa, assim, um cara não tem o Senhor, não tem a sua vida centrada em Deus, no Evangelho, na Palavra. No Senhor, parece que quanto mais ele tem, mais ele quer, e ele nunca está satisfeito. Exatamente. É como aquela criança, né, que você dá um presente, ela quer uma coisa da vitrine, você dá, ela nunca está satisfeita, joga de lado, quer outra coisa, e quer mais, e quer mais. Mas quando a gente, né, confia em Deus mesmo, parece que as coisas realmente são completamente diferentes. E eu acho que esse olhar prático de tudo que a gente está falando aqui, né, que é o que vai desaguar a nossa conversa, eu acho que é realmente muito importante e relevante para quem está nos ouvindo. Já que a gente entrou nessa questão do aspecto prático, né? Sendo prático, como que uma pessoa que ama o dinheiro, que está ouvindo a gente agora, vai conseguir mudar o coração dela? Caramba, cara. Essa é uma outra pergunta difícil, porque você já começou com o pressuposto. O pressuposto da pessoa já amar o dinheiro já torna a solução um pouco mais difícil. Ela vai ter que se arrepender, né? De uma certa forma, se ela ama o dinheiro, se eu estou entendendo a forma como você colocou, isso já é um pecado, né? Sim. Quando a gente entende, a gente estava falando aqui de Deus ser o provedor e tudo mais, a gente precisa entender, e Deus quer que a gente entenda, que a melhor provisão é o próprio provedor. E eu acho que esse é o ponto, assim. Quando a gente começa a se alegrar no Senhor, começa a se alegrar em Deus e a ter prazer nele, aí a gente vai chegar num ponto em que o dinheiro não vai ser mais a satisfação, não vai ser mais o objeto do nosso amor. E aí é bem provável que nesse momento Deus dê abundantemente, porque
A gente entendeu, entendeu? A gente entendeu. Nosso coração tá no Senhor. Ele é nosso provedor, Ele é a nossa provisão. Ele é tudo que eu preciso. Pô, qualquer outra coisa que eu tiver tá bom. Se eu tiver 5 camisas ou uma, tá tranquilo. Se eu conseguir no Outback 5 vezes ou nenhuma, tá tranquilo também. Eu tô feliz no Senhor, eu tô feliz na presença dEle. Só assim a gente vai conseguir não amar o dinheiro. Só assim. Porque aí a gente volta naquele outro assunto que a gente falou antes aqui. Nosso coração vai criar ídolos. Enquanto a gente não entender que o Senhor é o único que pode trazer a satisfação perfeita, completa mesmo para a nossa vida, a gente vai eleger outras coisas. E o dinheiro tem um potencial gigante para ser um eleito nessas áreas. Eu citei a passagem, né, sem falar o endereço, 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perfeito. Então, assim, parte A aqui do versículo 10 de 1 Timóteo 6. Então, não é necessariamente o dinheiro, mas o amor. Se você ama o dinheiro, como você disse aí, tem que se arrepender Exatamente. mesmo. Agora, a pessoa, para se arrepender, viu, Érico, ela tem que reconhecer que ela está vivendo uma vida, né, que de fato ela está colocando toda a expectativa dela ali. É isso aí. E aí ela se arrepende e cara, colocar a centralidade da vida dela em Cristo, né? Em Cristo. É interessante, desculpa te cortar, Felipe, porque eu ia fazer uma outra pergunta difícil nesse sentido. Porque às vezes a pessoa tá assistindo, mas ela não consegue reconhecer que ela ama o dinheiro. Uhum. Ela não consegue olhar para si mesma e falar, olha, eu amo o dinheiro. O dinheiro é um ídolo no meu coração. Tem algum sinal, assim, alguma coisa que a pessoa possa olhar e perceber que, de fato, o coração dela está mais nas coisas materiais do que em Deus? Alguma evidência, alguma... Essa é uma outra pergunta boa. Eu diria que é um pouco do que o Luiz falou mesmo, assim, a partir do momento que a pessoa nunca está satisfeita com o que tem, isso já é uma ótima evidência de que as coisas não estão indo tão bem assim, né? Você já tem um monte de roupa no teu armário, mas você precisa de mais roupa. Você já tem um monte de coisa legal, mas parece que você nunca está grato, sempre está faltando alguma coisa. Você não está feliz na casa onde você mora. Se você morasse em tal lugar aí que você seria feliz, só falta isso. E você não está feliz com o seu emprego, você só vai ficar feliz se você for para outra empresa que você aplicou e mandou o teu currículo. Se te chamarem aí que você vai ficar feliz mesmo. Eu acho que são indícios, assim, né? Se você está muito insatisfeito sempre, tem alguma coisa errada. Ou então condiciona a felicidade, né? Ter o dinheiro para ir no Outback, no Madeiro, a fazer essas coisas, né? Exatamente, cara. Eu acho que a partir do momento que você começa a ficar feliz porque o dinheiro bateu na conta, a ficar triste porque está faltando, isso já é uma excelente evidência já de que as coisas não estão boas. Eu acho que a gente tem que realmente ter essa atenção aí. Mas até voltando, só um ponto que eu ia falar aquela hora lá que você falou do amor ao dinheiro. A gente vê vários exemplos na Bíblia de homens de Deus e que tiveram muitos bens, foram muito ricos. Muitos homens assim. E, assim, Davi, Salomão, são os que as pessoas mais conhecem. Mas quando você olha para Abraão, o Senhor abençoou a vida dele. Você olha para Jacó, todas aquelas pessoas ali, cara. Assim, Deus não tem problema em ter filhos ricos. Jó. Ele mesmo, Jó, ele pode enriquecer os seus filhos. O problema dele é quando a gente coloca o coração nisso. Aí várias outras coisas. Parece que a gente tem até uma aversão a essa questão de ter dinheiro, riqueza, não, porque Jesus tem uma preferência pelos pobres, aquela coisa toda, né? Então, tô até com muita cautela falando isso aqui para não ser cancelado. Né? Quando você pega o exemplo do jovem rico que Jesus fala para vender, ele só identificou isso, que o coração do jovem rico estava lá. Logo depois ele encontra Zaqueu, que tinha muito também. Zaqueu e assim por diante. Jesus não fala para vender, Jesus só fala só, cara. Acerta a tua vida aí. E o cara vai e faz 4 vezes mais. Isso que agrada o Senhor, cara. E você falou dos exemplos bíblicos, né? O Jó é um excelente exemplo, né? A gente lembra muito de Jó 42:10, né? O Senhor restituiu em dobro, né? Tudo que havia perdido. A gente grava esse versículo, mas vai passar lá pelo que ele passou, né? Mas a gente não se lembra do capítulo 25 ou 19, ou 19, 25 ou 25, 19, que Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. É isso aí. Cara, o coração de Jó estava em Deus, estava na redenção dele. É isso aí. E tem um outro aspecto que na oração de Jó, né, quando Deus abençoa Jó, é quando Jó, foi no momento em que Jó parou de olhar para si mesmo e orou pelos seus amigos.
Muito Ou legal seja, não isso. tinha uma oração autocentrada. As nossas orações são extremamente autocentradas. É sempre o meu emprego, é sempre a casa nova que eu quero, o meu carro novo, é um aumento salarial. Sempre o eu. A gente ora, Senhor, prospera a minha igreja. Senhor, abençoa os missionários no campo. Senhor, eu quero ser generoso, quero contribuir. E talvez é isso que esteja faltando. Também não é um neopentecostalismo, né? Mas talvez seja isso que esteja faltando para Deus abençoar. Para Deus nos fazer prosperar. E a gente parar de olhar para a gente como se a gente fosse o centro da nossa vida. Cara, você não precisa nem ir longe. Você pega, às vezes, o irmãozinho que está indo bem na vida e Deus está abençoando e o outro irmãozinho fica com inveja. Isso já mostra um coração muito ruim, né? Do tipo assim, pô, por que eu não tô conseguindo e o cara ali do meu lado tá indo tão fulano bem? tem sorte na Fulano, vida. pô, Sorte. fulano... Nunca foi Enfim, sorte. Sempre esse foi coração invejoso, assim, já é muito ruim. Já mostra que o cara não quer o Senhor mesmo, né? O cara ele quer encontrar alegria com o dinheiro, com a riqueza, com o que o dinheiro pode comprar, com os bens, etc, etc. E essa questão da riqueza, né, do bom uso dos recursos, passa pela questão da gestão, da boa administração, né? E eu acho que esse é um assunto bastante importante, eu acho que a gente precisa aprender muito, né? Como administrar bem os recursos que a gente tem. Porque, assim, a gente está vivendo uma época muito complicada, de gasolina que chegou a custar 8 e pouco. Aí. A gente viu o litro de leite, né? Tá uma coisa 8, 9 reais. Impressionante. Então, assim, que dicas você poderia dar, Felipe, a respeito desse assunto? Assim, a pessoa que recebe o seu salário lá, tem a sua renda, mas que o dinheiro nunca dá. Nunca dá, cara. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Que dicas você poderia dar para essa pessoa, para que ela, de forma bíblica, de forma ali bastante sábia, ela consiga administrar bem os recursos que entram? Porque eu acredito que o pessoal que está ouvindo a gente quer ouvir isso, né? Não é dica para enriquecer, mas saber bem administrar o que entra, né, cara? Então, eu vou dar um pouco da minha experiência. Eu converso com muita gente, né, no dia a dia, até mesmo falando dessa parte mais do investimento e tudo mais. O que eu mais vejo é que antes da pessoa começar a investir melhor, a saber onde aplicar o recurso, é que a pessoa ela é muito desorganizada. Já conversei com um médico que tinha salário de 60 mil, mas gastava todos os 60 mil. Quem tem mais dinheiro? Um cara que ganha 60 e gasta 65, ou um cara que ganha 5 e gasta 3? A questão não é o tamanho do teu salário, a questão não é o tamanho do teu rendimento. A questão é quanto você consegue poupar. Mas antes de você falar em poupar, você tem que aprender a se organizar. Então, assim, o que eu mais vejo são pessoas que têm a vida financeira desorganizada. O que eu quero dizer com isso? Assim, o cara não sabe aonde ele está gastando. Vem a fatura do cartão de crédito, vem lá uma fatura gigantesca. Meu Deus, quando que eu gastei isso tudo? Porque aí pede iFood, pede Uber, pede não sei o quê, vai gastando, vai passando. Um dinheiro que não é dele e ele não sabe onde que tá, se já passou do limite ou não e tudo mais. Então, a primeira coisa, o ponto zero você tem que se organizar. Você tem que ter clareza das suas despesas, antes até das receitas. Você tem que entender. Bota num papelzinho, numa planilha do Excel, tudo que você está gastando. Eu estou indo no mercado, eu gasto tanto por mês. Eu estou indo ao posto de gasolina tantas vezes, eu estou gastando tanto de gasolina. Eu estou indo a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Vai colocando tudo. Você tem que ter uma clareza. Esse mês eu gastei tantos mil porque eu fui nisso. Tem que saber o que você está gastando. Tem que saber para onde está indo o teu dinheiro. A partir daí é que você começa a ter uma noção de, poxa, eu estou gastando muito mais do que está entrando. Porque eu acho que as pessoas querem, assim, ganhar um dinheiro infinito para comprar qualquer coisa. Mas no fundo, falta colocar um pouco na ponta do lápis mesmo. Uma das primeiras coisas que eu ensino lá no curso, né, que eu desenvolvi, é isso, assim. Primeiro você tem que ter clareza das suas despesas. Olha lá para os seus gastos, como é que você está fazendo no seu dia a dia, cartão de crédito, para onde está indo o seu dinheiro. E aí uma dica que eu sempre dou, se você não tem controle das suas despesas, do teu consumo, não tenha cartão de crédito.
Eu acho o cartão de crédito maravilhoso, eu acho uma benção, assim, ele te dá muitos benefícios, você pode ter milhas, você pode fazer compras e depois pagar tudo numa fatura só, no fim do mês, no vencimento, no mês tal, você consegue unificar todos os seus gastos numa coisa só. Uma emergência também. Uma emergência que talvez precise, mas emergência eu até diria que seria um outro assunto. Eu até vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas assim... se você não tem controle, não usa cartão, porque o cartão acaba sendo a primeira coisa assim, tô sem dinheiro, mas vou usar. Se você não tem dinheiro, você não pode usar, porque esse dinheiro não é seu. Você sempre acha que tem dinheiro porque tem um cartão. Exatamente, a pessoa fala assim, eu tenho o meu salário mais o do cartão. Não, o cartão é só uma antecipação que o banco ou a credenciadora vai te dar para você utilizar aquele recurso, mas você tem que pagar ele depois. Então, eu diria para tomar muito cuidado com o cartão. Agora, se você quer usar da forma correta, coloca no papel, coloca numa planilha tudo que você tem gasto. E cria esses orçamentos para você, para cada área da tua vida. Ó, gasolina, se eu gastei nesse mês que passou, no mês anterior, uns 500, 400 e pouco, eu vou deixar um orçamento de 500 para gasolina. Para sempre. Que aí, se eu estiver vivendo a minha vida e passar esse orçamento... eu tenho que segurar, alguma coisa está acontecendo. Ou então eu vou tirar de um outro orçamento. Eu gosto de ter, uma noite por semana para sair com a minha esposa. Tem que ter, todo mundo tem que ter esse momento, para investir no próprio casamento e tudo mais. Bota um orçamento. Eu vou deixar lá tantos reais para ir em um restaurante uma vez por semana com a minha esposa, para a gente sair e tudo mais. Passou disso, já extrapolou, não pode passar. Quando você começa a botar no papel, numa planilha, esses números, você começa a ter visualmente aonde você pode ir, se você passou ou não. E isso te dá parâmetros para você viver no seu dia a dia, entende? Então, se você está lá na sua planilha, você já gastou 300, seu orçamento até 500, você só tem mais 200. Você sabe que você, foi lá, gastou 150 desses 200 que estão faltando, aí depois gastou 50, acabou. Amor, a gente extrapolou esse mês, chegamos no limite, agora vamos segurar até o cartão virar, ou até o próximo mês. Pronto. Isso ajuda você no seu dia a dia. Eu acho que seria a primeira coisa. A segunda, depois de você ter clareza da sua organização, da sua despesa, e aí para você ver se você consegue alinhar com a tua receita, é você começar a pensar num fundo de emergência, uma reserva de emergência que as pessoas chamam, principalmente os influencers aí de YouTube, de Instagram. Reserva de emergência é uma reserva que você guarda para eventuais coisas inesperadas na tua vida, para coisas eventuais. Então, a qualquer momento a geladeira pode pifar, a qualquer momento o fogão pode parar, você pode ter um problema no seu carro, o pneu pode estourar, você pode passar num buraco e quebrar a suspensão. Existem coisas na nossa vida que não vão entrar certinho na nossa organização financeira, dos nossos gastos. Não tem como prever. Não tem como prever. Então, o que se diz, né? A teoria diz que o ideal é você ter 12 vezes as suas despesas mensais. Todo mundo tem despesas mensais fixas. Quando você botar num papelzinho, numa planilha, toda essa organização do que você gasta, você vai ver que existe uma parte disso que é fixo. Todo mês você vai precisar ir em mercado comprar comida, todo mês você vai precisar gastar com gasolina se você usa carro, todo mês você vai pagar conta de luz, conta de água, conta de condomínio e tal. Quando você junta isso num bloco só, você vai ver que isso são suas despesas fixas mensais. O fundo de emergência, a reserva de emergência, o ideal é que seja 12 vezes esse bloco de despesas fixas. Então, se você faz a sua conta e você vê que você precisa de 5 mil para bancar a tua despesa mensal, ainda que seu salário seja 10 mil, a tua reserva de emergência é 12 vezes esses 5. É sobre a despesa, não sobre a receita. Porque se acontecer uma eventualidade, se você for demitido, você precisa se manter pela sua despesa, não pela sua receita. É óbvio que se você for demitido, se acontecer alguma coisa assim, você não vai fazer coisas além do que você deveria. Você não vai para Outback, você não vai para lugares assim. Eu estou usando Outback porque eu acho que é uma coisa que as pessoas conhecem, geralmente vão, né? O Outback tá sempre cheio, todo mundo deve ir ao Outback. E é caro. E é caro, exatamente. Mas, assim, ideal é você olhar para tua despesa. E a gente já percebeu que você gosta muito do Outback. Eu gosto. Não, pior é que minha esposa que ama. Eu gosto mais de hambúrguer, então eu prefiro Madeira, McDonald's. No meu aniversário do ano retrasado, meu filho... no de 2021. Meu filho tinha começado a trabalhar, ele começou a trabalhar em 2021, aí ele quis fazer um agrado pro pai e tal, vou levá-lo, meu pai não
no Madeiro. Coitado. Aí levou a família inteira. Na hora da conta. A família é grande também. Família grande, Cobrava 5 ali. pessoas. Mas eu adoro. Mas aí o fundo de emergência é isso, assim, a reserva de emergência. 12 vezes esse valor. Mas eu acho que 6 a 12 vezes é um montante bacana. Se você, se mantiver por 6 meses, tá tranquilo. 6 meses você consegue voltar e buscar um emprego e, enfim, você consegue se adequar aí se acontecer alguma coisa. Você deu o exemplo do médico no início da sua fala, né? Antes da gente gravar, eu fiz uma pesquisa e tem alguns dados aí que apontam que cerca hoje de 40% da população brasileira está endividada. Eu fui até ver, existe um artigo que eu vi mais recente, de abril, que mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. No contexto geral No de contexto famílias, geral, né? exatamente, Entendi. exatamente. E a dívida média do brasileiro gira em torno aí de R$4.000. Mas você deu esse exemplo do médico, né? E as pessoas talvez não entendam o que de fato é dívida. Porque, às vezes, ter faturas futuras do cartão de crédito não é uma dívida, né? Tendo em vista que eu não entendo, tá? Tecnicamente é uma dívida. É uma dívida. Mas você pode entender isso no seu orçamento não como uma dívida, mas como um fluxo de despesa normal. Isso. Então, mas eu queria que você explicasse justamente isso pra gente, né? O que é dívida e o que não é dívida. Perfeito. Dívida, tecnicamente, é tudo o que você utiliza que não é seu, tá? Qualquer dinheiro que você use que não é seu é uma dívida. Se você usa um cartão de crédito, você está usando um recurso que não é seu. Ainda que você vá pagar, e você tenha certeza que você vai pagar, quem está te oferecendo aquilo lá é a bandeira, Visa, Mastercard. Eles é que estão te dando aquele limite de crédito que você tem. Toda vez que você quer utilizar uma grana que não é tua, isso vale para cartão de crédito, vale para quando você financia um carro, quando você financia uma casa, quando você... Cheque especial, que é cheque hoje especial, absurdo. Que não é dinheiro. Cheque especial, para mim, é a maior loucura que se pode fazer. Porque a taxa de juro é gigantesca. Enfim, mas aí, se quiser, a gente pode entrar nesse assunto também de uma forma mais específica. Mas toda a grana que você utiliza que não é sua é uma dívida, beleza? E geralmente a gente faz dívida porque a gente está querendo antecipar um consumo. Dívida, ela acontece para a gente antecipar alguma coisa. E a taxa de juro cobrada é a taxa da nossa impaciência. O ideal, quando você vai pegar essa dívida, é você entender que taxa você está pegando ali. Por exemplo, cartão de crédito. Por mais que você vá parcelar e fale assim, em 12 vezes sem juros, tem uma taxa embutida ali. É óbvio que os lojistas, as grandes empresas perceberam que as pessoas preferem, e aí eles embutem esse custo da dívida no preço já. E aí é uma coisa tão esdrúxula que você vai numa Casa de Bahia da vida, você fala assim, não, mas eu vou pagar à vista. É o mesmo valor preço que você parcelar em 12. Aí é melhor você parcelar em 12. Porque você pega aquele dinheiro, aí se você tiver ele todo, você pode aplicar, enfim, você ganha esse dinheiro enquanto você vai parcelando esse valor. Mas toda vez que, por exemplo, você usa um cartão hoje, eu vou lá, passo ali agora no mercado um cartão de crédito, eu só vou pagar quando vencer lá no próximo mês. Eu antecipei um consumo. Como os preços já estão embutidos mesmo, eu acho que é algo inteligente de se fazer, mas isso é uma dívida. Da mesma forma, você pegar um empréstimo num banco porque surgiu uma conta inesperada, preciso pegar 4 mil, que você falou que é dívida média, preciso pegar 4 mil no banco porque tem umas coisas para pagar, eu tenho enrolado aqui. Isso é uma dívida. Você não tem o dinheiro agora, você precisa do dinheiro agora, você pega 4 mil. Mas ao longo do tempo você vai pagando parcelas que, se você somar, vai ser mais do que o dobro. Às vezes mais do que o triplo, dependendo da taxa. E aí, quanto maior o prazo, quanto maior o tempo que você acorda essa dívida que você vai pagar, quanto mais parcelas você tiver que pagar para honrar essa dívida, em geral, maior é o custo final dela, ainda que a taxa seja a mesma. Você falou essa questão de... Tem muita gente que recorre, né, esse recurso de pegar um empréstimo para pagar a dívida. Nesses casos, se a pessoa está endividada, o que você aconselha? Espera um pouco, organiza as contas? Então, eu acho que cada caso é um caso. Porque tem gente que está sem nada mesmo, porque é toda enrolada, porque não consegue ter clareza das despesas, das receitas, não sabe nada, já está toda embolada, aí pegam a dívida para pagar, mas não está se dando conta que mês que vem já vai ter a primeira parcela e já também não vai ter dinheiro para pagar. E o pior problema é esse. A melhor forma, cara, é você não tomar dívida se você não precisa.
Se é só uma questão de impaciência, pô, se eu esperar mais 3 meses, mais 1 ano, eu junto dinheiro e compro de uma vez só algum bem, alguma coisa, é melhor esperar. Mas o brasileiro não consegue. O brasileiro tem essa coisa da parcela. Se a parcela cabe no bolso, meu amigo, o cara vai tomar dívida, o cara vai fazer. E ele não vai fazer a conta da taxa, se isso faz sentido ou não, se ele vai pagar o dobro ou o triplo no tempo ou não. Ele não vai fazer essa conta, ele nem sabe fazer essa conta. E é difícil mesmo, não estou aqui querendo julgar. Infelizmente, na nossa cultura, a educação financeira é muito precária. Você não aprende isso no colégio. E pior, às vezes o cara vai para a faculdade e ele aprende coisas específicas da área que ele quer atuar, por exemplo, dentista, um médico, um advogado, e ele vai ter que lidar com dinheiro na profissão dele e ele não aprende também na faculdade. Pô, eu já dei aula em pós-graduação de dentista, pessoas muito bem educadas, pessoas que têm uma noção muito grande, sabem o que fazem na profissão, na odontologia, querem ter uma clínica, mas não fazem a menor ideia de como fazer uma gestão, coisa básica. O que é a receita da clínica? Fazer uma diferença de PJ para pessoa física, de não misturar os dinheiros, de como fazer um fluxo de caixa. A gente está falando do básico, a pessoa não sabe. E a gente está falando de gente assim, que está na nata da sociedade, que está ganhando dinheiro bom, gente com mestrado, doutorado, ganhando uma grana boa, ganhando às vezes 15, 20 paus mês. Mas, cara, mas não sobra. Aí fica esse problema, o que está acontecendo? Mas para onde está indo meu dinheiro e tal? Não, entendeu? Mas aí, voltando à pergunta que você perguntou da dívida. Aí a pessoa, às vezes, precisa pegar a dívida. Se a pessoa precisa, tem que olhar a taxa. Porque, no fundo, a parcela que você vai pagar... eu sei que as pessoas, por não entenderem, vão pensar assim, se essa parcela cabe no bolso, tá tranquilo. tá bem. Mas assim, o que faz a parcela... O problema é que a gente vai amontoando um monte de parcela que cabe no bolso, né? E quando vê a fatura do cartão... Tá Exatamente. Lá. E o que faz chegar no valor daquela parcela ali é a taxa acordada. Então, assim, olha para a taxa. Você tem que pegar uma taxa menor possível. Se você tem outros bancos para olhar e para ver, vai no que está te oferecendo a menor taxa. Ainda que em alguns casos a parcela pareça maior, porque às vezes é um pouco maior, mas você acaba em menos tempo. Tem algumas nuances assim que, se você ficar ligado, você pode pagar menos no tempo. Então, o importante para a dívida é taxa. Agora, vamos para um outro ponto. O cara já está endividado, não tem mais um recurso, quer renegociar com o banco. Banco, infelizmente, não ajuda ninguém. Se você está pagando, ele não está nem aí para você. Aí isso é uma coisa que eu ensino às pessoas. Eu sei que não é a melhor forma, mas é a única que a gente tem no nosso país. Uma vez eu tive um empréstimo, eu estava achando caro, a taxa de juros do Brasil, que é a Selic, a gente pode falar depois sobre isso se vocês quiserem, estava caindo, então a taxa básica de juros da economia estava muito abaixo do que eu estava pagando naquele empréstimo. Eu falei, isso aí tá meio... não tá legal, né? Não tá equilibrado e tal. Eu liguei pro gerente, liguei pro banco para tentar renegociar. Quero continuar pagando, quero continuar sendo adimplente, quero continuar fazendo tudo bonitinho. Então vamos renegociar essa taxa, diminui a taxa para mim, para eu diminuir minha parcela. Você olha aí no mercado, as taxas equivalentes estão todas abaixo e tal. Não, senhor, não pode fazer isso não. A gente só pode renegociar se tiver em atraso. Tudo bem, mas eu quero renegociar para não ficar em atraso. Então eu vou me atrasar. Mas esse é o ponto, você tem que atrasar para você renegociar. Então a dica, por mais que seja ruim, por mais que a gente esteja aqui no podcast cristão, você tem que ficar pelo menos 60 dias em atraso para você renegociar. Aí fica 60 dias, aí ficam eles te ligando, enchendo o seu saco. Aí eles aí que eles vão abaixar, aí eles vão renegociar uma coisa melhor e tal. E eles não vão perder, porque eles já renegociam sabendo do que eles podem fazer, dos limites que eles podem ter. Infelizmente, a única forma de você renegociar a dívida no nosso país é você atrasando parcela. Se endividar comprando livro é errado? Rapaz, depende do livro. Eu estava aqui querendo fazer essa pergunta. Isso para pastor seminarista, né? Essa é clássica. Eu acho que é o que eu mais compro é livro. Né? É verdade. Cada promoção que tem... Rapaz, promoção da cultura cristã, promoção da fé. Né? Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Se quiserem patrocinar. Se quiser patrocinar o canal, fala aí. Mas entrando ainda nessa questão, a gente está num bate-papo muito legal, mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão de planejamento, de gestão, de futuro, né? A gente já conversou aqui um pouquinho no início, né? A gente está numa denominação histórica de mais de 160 anos, né? Eu comentei isso com você. E, lamentavelmente, né, a gente vê muitos casos de pastores que, não só na nossa denominação, a gente fica sabendo de relatos em outras denominações também, que chegam em determinado momento ali, já no fim da sua vida,
e acabam passando severas dificuldades porque nunca pouparam, nunca investiram. Alguns, e lamentavelmente eu conheço alguns congregacionais que sequer contribuem para Previdência Social. Cometem esse absurdo, né? Muitos pastores, até mesmo pelo fato de não possuírem uma outra fonte de renda, pastores que se dedicaram integralmente durante boa parte da vida ao ministério, terminam, né, a sua vida na frente de suas igrejas, vão até morrerem e já sem força. Quando consegue, né? Porque tem gente que nem consegue. Às vezes o conselho tira a pessoa, não tá nem aí. Sim. Então, mas quando chega sem força e sem vigor, muitas das vezes acaba adoecendo a igreja, matando a igreja em alguns casos, justamente porque não pensam nessas questões, né? E a gente se lembra aqui, recentemente, o sogro do meu irmão, que é pastor também, ele teve um AVC, está se recuperando, mas é uma doença que pode levar a sequelas graves que impossibilitam o pastor de exercer o ministério. Ou, em determinados momentos, os pastores deixam suas igrejas e por não trabalharem, também ficam sem qualquer tipo de recurso, né? Isso é um problema que a gente precisa combater, precisa enfrentar. E eu acho que como se enfrenta isso é com educação financeira, né? Então, como que esse pastor pode se preparar, se prevenir, né? Qual o conselho que você tem para pastores, novos pastores, pastores antigos, aqueles que ainda estão se preparando, como eu, né? Que almejam o ministério em breve. O que você pode falar nesse tipo de situação? Legal, cara. Eu acho que esse assunto é importantíssimo. Cansei de saber de história de pastores que chegaram no momento da aposentadoria, já não tinham mais a capacidade produtiva que tiveram ao longo da vida e não tinha nenhum recurso investido, não tinha nenhuma contribuição previdenciária e realmente, assim, é uma situação triste. Passa fome, não tem como sustentar o resto da vida e é um momento em que as despesas vão mudar. A pessoa para de querer gastar com coisas que ela gosta e vai começar a gastar com remédio, com plano de saúde, e aí são esses custos que aumentam muito. Então, infelizmente, eu acho que isso vale não só para pastor, mas para a maioria dos brasileiros mesmo, assim, que infelizmente não fazem um planejamento, não pensam no futuro, não param para pensar nisso quando deveriam parar para pensar, né? Que é quando está jovem. E você vê assim, quando você pensa num planejamento e olha para frente, pensando mesmo nesse montante, um montante legal que você deveria acumular para poder ter uma boa aposentadoria, para ter uma vida relativamente confortável, pelo menos para bancar as principais despesas, você vai ver que para você acumular esse valor lá na frente, você precisa de 3 fatores aí. Você precisa dos aportes, ou mensais ou esporádicos, você precisa colocar a grana e investir frequentemente, você precisa de tempo e você precisa de rentabilidade desses recursos, porque o dinheiro no tempo ele perde valor. Isso é inflação, depois a gente pode falar sobre isso aqui também. Quanto mais cedo você pensar nisso, melhor, porque o fator tempo vai te ajudar muito. E aí quando você começa a aplicar esses recursos em ativos, em fundos com boas rentabilidades, você vai perceber que o seu acúmulo é muito melhor lá para frente. A construção do seu patrimônio para você ter uma boa aposentadoria é muito melhor, é muito mais favorável para você. Então, eu acho que realmente a educação financeira é totalmente necessária. E eu acho que o pastor, quanto antes começar, melhor. E aí o que eu falo para todo mundo, mas hoje eu não consigo investir nem R$100. Cara, começa com 50, começa com 10, começa com alguma coisa. Mas começa. E hoje o mercado financeiro está muito mais democrático. Hoje você tem muitas opções com custos muito baixos. Você pode começar. De taxa zero. Corretoras de taxa zero. Bancos mesmo que estão perdendo clientes para essas corretoras que também estão ajudando. Estão colocando CDBs que o cara pode botar um valor mínimo baixo, fundos que rendem aí pelo menos a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Então você vai ver fundos atrelados à Selic, que você pode entrar com R$50, com R$10, com R$100. O ideal é você sempre ir colocando, fazendo esses aportes frequentes para conseguir pensar mesmo no seu futuro. E aí tem gente que pensa na aposentadoria do governo, que é o INSS. Aí a gente vai entrar numa outra discussão sobre a eficácia disso, sobre a eficiência ou ineficiência do nosso governo. Infelizmente... hoje o cenário que a gente tem
existe uma previdência. Existe. Hoje. Muito ruim, muito ineficaz. Mas existe hoje. Né? Daqui a Pode ser que não 30, exista 40 mais. anos, Exatamente. eu tenho minhas ressalvas. Isso é uma conta óbvia, assim. Não vai ter uma dinheiro lá na pirâmide frente. financeira. Não vai ter dinheiro. Nenhuma pirâmide se sustenta. Exatamente, porque como funciona hoje a Previdência no país? Ela funciona... Quem entra, né, contribui para Perfeito. sustentar quem já está lá. É isso aí. É o sistema lump sum que Aí a gente chama. vai ver a pirâmide etária É isso do aí. Brasil. Hoje, quem trabalha paga a aposentadoria de quem está aposentado. Então, se você tem uma pirâmide... como é que é o nome desse tipo de pirâmide? Não é populacional, pirâmide etária mesmo, né? É. Você tem uma pirâmide etária assim, com a base larga e o topo mais fino, você tem muito pouca gente idosa, muita gente trabalhando, ativa... Pô, ela funciona, bacana, vai ter até dinheiro sobrando. Mas a partir do momento em que a expectativa de vida começa a aumentar e você tem menos nascimentos, você começa a ter menos gente para bancar muito mais gente agora, que tem mais... A pirâmide pode inverter, pode ficar achatada, e aí você vai ter um problema sério, que você vai ter déficit nessas contribuições. A conta não fecha. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, se você pegar o nosso PIB, se eu não me engano, acho que 60% do PIB é para bancar a Previdência. Isso. E assim, uma reforma foi feita, não foi feita como deveria ter sido feita, e em menos de 10 anos uma nova reforma vai ter que ser feita. E pra gente se aposentar, pra mim faltam uns 30 anos aí pra eu me aposentar, em 30 anos, umas 5 ou 6 reformas vão ter que ser feitas. É bem provável que não tenha o dinheiro lá. Então você vai precisar ficar contribuindo para talvez nem ter. Eu não estou nem entrando no mérito da ineficiência do dinheiro que você coloca mensalmente, e quando você vai se aposentar, a sua aposentadoria é muito menor do que você poderia ter se você mesmo aplicasse esse dinheiro, esse recurso seu. Então, assim, é algo ineficaz, é algo ruim, é mal feito e é bem provável que quebre no meio do caminho. A não ser que venha uma reforma braba, só que a geração que receber essa reforma, que é a ideal, é a geração que vai se dar mal, entendeu? E isso pode acontecer. Pode ser que seja nossa, pode ser que seja a da minha filha. Ainda tem outro aspecto que se soma a isso, né? O fato de que a galera hoje, né, ela demora cada vez mais a entrar no mercado de trabalho, e a gente vê um crescimento muito grande de profissionais que trabalham com internet. Também. Esses profissionais, eles não contribuem, porque eles são PJ. Sim. Eles não contribuem para o INSS. Eles até deveriam, em alguns casos, você vai ver que a Receita vai pegar isso aí e vai jogar a multa pro cara se ele não contribui durante muito tempo. Mas existem algumas PJs que você pode contribuir com o mínimo. Então, assim, a sugestão que eu dou é, se você é um autônomo, se você trabalha como PJ e você pode fazer isso, se você não precisa contribuir com o máximo para o INSS, contribua com o mínimo, porque eu entendo que a Previdência Pública como um seguro de vida é bom. É um seguro talvez barato, porque, vamos lá, você contribui com o mínimo aí, 200 e poucos reais por mês. Se você fica inválido amanhã, você vai receber um salário mínimo final, até o fim da tua vida. Eles vão bancar isso para você, ainda que não tenha dinheiro, mas aí vai faltar para todo mundo, não só para você. Então, como seguro de vida talvez faça sentido, mas como um plano de aposentadoria, de previdência, é bem ruim. Aí eu aconselho você a fazer uma gestão própria. Você ir acumulando esses recursos e investindo. Ainda que você não saiba muito, procura as taxas referenciais. A Selic, que é a taxa básica de juros da economia. O IPCA, que é o índice de inflação mais utilizado. É a referência também da economia. E aplica em coisas que estão atreladas a esses dois. Isso já vai ajudar bastante. Agora, Felipe, os pastores se encaixam como nessa questão? Porque o pastor, ele recebe prebenda, né? Congruas, né? Como é que funciona isso? Assim, ele essencialmente tem que contribuir lá com o máximo, ou ele pode pegar parte disso, contribuir na previdência privada aí, né, tal, e a previdência social? O que você acha? Ótimo. Então, a gente teve uma discussão recente na nossa igreja, porque eu sempre fui defensor de não contribua com nada, faça um seguro de vida privado, coloca teu dinheiro todo numa gestão privada e tudo mais, mas a gente foi ver que existem visões diferentes e alguns contadores têm visões diferentes. Alguns contadores vão falar que o ideal é que você contribua de acordo com a côngrua recebida. Outros contadores vão entender que a côngrua não é considerada pela Receita como um rendimento tributável nesse sentido do INSS.
Então, eu sugiro que pastor, eu acho que pode, aí vai depender também do acordo com o conselho de cada igreja e tudo mais, ou com a assembleia, né, dependendo da denominação, contribui com o mínimo. Eu não colocaria o máximo, não, porque hoje o máximo de contribuição para o INSS está entre 800 e pouco a 1.200 e pouco. Então, você pega aí 1.200 e pouco que você contribui só para o mínimo com 200 e pouco, e pega esses 1.000 e aplica, você vai ter uma aposentadoria 5 vezes melhor do que a do INSS. Para não exagerar muito, 3 vezes melhor. Mas precisa ter educação financeira. Precisa ter educação financeira. Fundamental. Mas hoje eu vou te falar que hoje está muito mais fácil do que alguns anos atrás. Com certeza. A internet está ajudando isso, muito. Né? Hoje está se difundindo muito bem isso. Só de você pegar, vamos supor que você faça isso. Contribui com o mínimo do INSS, 200 e poucos todo mês, e todo o resto que a sua igreja te pagaria para pagar INSS, você pega e você aplique. Acha um fundo lá no seu banco, na sua corretora, atrelado ao CDI, a Selic, e aí investe 1.000 todo mês. A Selic hoje está em 13,25 ao ano. Mas pega aí uma Selic histórica. Eu vou falar de taxa real, se dá para entender ou não, mas enfim. Se você pegar toda a taxa acima da inflação histórica do nosso país, do plano real até aqui, a gente vai estar falando de 7% ao ano de juro real. Se você aplica esses 1.000 a 7% de juro real ao ano, em 30 anos aí, você vai conseguir ter uma aposentadoria. O problema é que eu não fiz a conta com 7, eu não vou saber dessa resposta agora, mas se você fizer com 12, colocando 500 ao ano, você vai ter em 30 anos 1 milhão e pouco. Se você dobrar para 1.000, você vai ter uns 3 milhões e pouco, a 12 ao ano, nominal. E 12 é a taxa dos sonhos, né? Então a gente está em 13,25, né? Então você já consegue taxas melhores. Hoje você vai na renda fixa, você consegue investir a 16 ao ano, aí IPCA mais 8, IPCA dando 11, você está falando de 19 ao ano. Você consegue taxas hoje melhores do que isso. Mas, obviamente, que são ciclos da economia, né? Também, né? Então, em alguns momentos, isso vai reduzir. Há 2 anos atrás, a gente estava com a taxa em 2 ao ano. Então, na média, você vai conseguir aí algo em torno de 8, 9 ao ano nominal. Isso vai te dar quase 3 milhões lá na frente, botando esse 1.000 ao mês por 30 anos. E isso, se você pegar e utilizar para você, se você pegar 1% de 3 milhões, está falando de 30 mil ao mês. Em vez de 7, que é o máximo aí do INSS. Que dificilmente a pessoa consegue, né, o máximo do INSS. Dificilmente. Porque ele tem que contribuir o máximo a vida inteira. Pela vida inteira, ninguém consegue. Porque se ele contribuiu 20 anos só é média, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então você pega a mesma taxa de 2 ao ano, a gente está falando de mais ou menos 1% ao mês, se você acumula esses 3 milhões que você consegue acumular com essa taxa em 30 anos, você vai conseguir aí 30 mil por mês. Você está falando de mais de 4 vezes. E tem um aspecto interessante, né? Até para a gente fazer novamente esse alerta, né? Porque quando você começa a investir e você vê ali pingando ali dividendos, começa pouquinho, R$2, R$3, daqui a pouco você está R$50 no mês, 100, 200, R$500 de dividendos. Como que a gente lida com isso para que isso também não se torne um ídolo do nosso coração? Porque assim, eu tento investir e é satisfatório pra caramba. Tu vê dividendo caindo, tu vê teu dinheiro rendendo, e tu tem que tomar um cuidado, porque senão tu só quer pegar teu dinheiro e investir. Como que a gente lida com isso para que isso não ganhe também o nosso coração, né? Antes de tudo, só pra galera que tá assistindo, dividendo é um retorno que você recebe quando você investe em algumas ações, em alguns ativos no mercado financeiro. É uma parte do lucro dessas empresas ou desses fundos que você está investindo, né? Então, você compra uma ação de uma empresa grande, uma Vale da Vida, um Itaú, você está investindo nessas empresas comprando ações. Aí, quando eles têm lucro, eles pagam dividendos aos acionistas, partezinhas dos lucros, né, para cada acionista de acordo com as suas ações. Então, você está recebendo o lucro daquela empresa. Quando você compra uma ação, você está se tornando um sócio dessa empresa. Assim que funciona, só para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, né? Mas eu acho que a forma de lidar é a mesma forma de você lidar com qualquer outro potencial pecado da tua vida, assim.
É não deixar isso tomar conta do coração, é você continuar sendo generoso, entendendo que Deus é que está dando isso para você, Deus é que está abençoando a sua vida. Se você puder, pega uma parte do teu investimento e ajuda uma pessoa que esteja precisando. Acho que as melhores formas de você combater essa avareza, até quando você está com grana, é com a generosidade mesmo. Ela vai no bolso, ela te fere mesmo, assim, cara, ó, eu vou dar. Tem que ser o nosso primeiro investimento, né? Caiu o salário, cara, dízimo, oferta. Isso aí. Tem que buscar isso, né? É algo difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre inflação, né? Porque a inflação hoje todo mundo ouve falar, mas pouca gente entende. Perfeito. De fato o que é inflação. Perfeito. As pessoas resumem a inflação ao aumento dos preços, É isso aí. mas tem que entender o porquê disso, né? Há uma política econômica, há ações do governo que interferem. Perfeito. E depois que você explicasse, né, o que é inflação, é como que a gente vive, né, lida, né, com esses períodos, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que investiam X valor. Mas num período de inflação, as coisas estão muito mais caras, naturalmente o custo de vida de despesas fixas dele, a gente vê a gasolina a R$8, a gente vê o leite a R$8, dificilmente, às vezes, no final do mês, ele consegue chegar a investir aquele valor que ele normalmente investia, né? Então, explica pra gente como funciona a inflação e como que a gente lida com isso. Perfeito. Vamos lá, inflação, da forma mais básica possível, é um aumento geral dos preços. Existem índices que tentam pegar um pouco de cada produto do que é vendido no dia a dia, na nossa vida, para acompanhar como que são essas evoluções de preços. Basicamente, inflação é esse aumento geral de preços. Então, no mercado, ano passado, você comprava um tomate. Eu vou fazer valores básicos só para a gente entender, tá? Você comprava tomate por R$10, ano passado. Aí, esse ano, você está comprando por 11. Subiu 1 de 10. Subiu 10%. Aí, você comprava banana por 10. Vamos supor que tudo que você comprava era 10 e agora está 11. Se você pega e faz uma média desse aumento de preços e todos eram 10 e foram para 11, a inflação foi de 10%. Na média, os preços aumentaram 10%. Então, a inflação hoje é medida como um conjunto, uma cesta de a maioria dos produtos ponderados pela relevância deles na economia. Então, o índice de inflação, que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele pega uma cesta desses produtos, um pouco do preço da gasolina, um pouco do consumo das coisas, o preço dos automóveis, o preço do não sei o quê, o preço dos produtos que estão no mercado, faz uma ponderação, vê a evolução do preço. Se subiu na média, esses preços ponderados pela sua relevância ali no índice, aí ele vai ver, a inflação subiu 10%. Então, na média, o custo das coisas que estão sendo negociadas, dos produtos e serviços, aumentou 10%. Isso que significa inflação. Só que isso mostra para a gente que, com o tempo, as coisas mudam o seu valor. Os preços sofrem alterações, que na maioria das vezes no nosso país são aumentos, são as inflações. Então, quando você vai olhar para a economia como um todo e vai ver as movimentações que estão acontecendo, algumas delas geram inflação na economia. Elas geram pressões inflacionárias. Então, era uma coisa óbvia. Quem conhece o mercado e estava olhando lá a época da Covid, uma série de auxílios sendo dados para a população, isso é óbvio que ia gerar inflação 1 ano depois, 2 anos depois, que é o que a gente está vivendo aumento da oferta hoje. monetária. Quando você coloca dinheiro na economia, que é o que a gente chama de base monetária, quando você aumenta a base monetária na economia, naturalmente você tem aumento de preços. Porque você está... Aumenta o consumo. Porque você está colocando um dinheiro que é um dinheiro fictício, ele não tem um lastro em produto nenhum. Você simplesmente colocou mais dinheiro para as pessoas. Você colocando mais dinheiro na economia, o que o produtor, o lojista, o comerciante vai fazer? Pô, tem mais dinheiro, vou aumentar meu preço aqui. Então, assim, existe um processo em cadeia que faz com que os preços de tudo aumentem como um todo. Importante falar também que o lojista ele não aumenta
por deliberalidade, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é porque ele precisa, porque o custo dele também aumentou. Sim. Mas é uma coisa que um impacta o outro, que impacta uma reação em cadeia. Essas coisas vão acontecer. Não, porque senão a culpa é do empresário, malvadão. Nem sempre. Nem sempre. Aí você pega, por exemplo, a gasolina de uma forma muito específica. Você está tendo uma guerra, um dos principais produtores de petróleo. É óbvio que o preço do combustível ia aumentar. Tem a questão de oferta e demanda também. Existem N fatores, muitas variáveis que fazem com que a inflação continue aumentando. E a quantidade de auxílios que a gente teve e está tendo ainda, agora, né? É óbvio que isso vai gerar inflação. Então eu falo com relação à gasolina, ela teve uma queda agora curta, mas você pode esperar para pagar essa conta ano que vem. Porque isso aí é eleitoral. É óbvio. Não vou nem fazer juízo de valor aqui de candidato nenhum. Mas é óbvio que no momento em que se aproxima das eleições, o candidato vai tentar fazer a vida do consumidor aparentemente melhorar para falar, pô, esse governo acho que está indo legal e tudo mais, entendeu? Então, acontecem alguns estímulos para tentar conter, mas são estímulos tipo voo de galinha, entendeu? Que acontecem rápido, daqui a pouco já cai de novo, porque não tem dinheiro para manter. Esse é que é o ponto, entendeu? Então, inflação é isso. Como que você se protege da inflação? Investindo em coisas que estejam ou atreladas à inflação ou em rentabilidades que possam ir melhor do que a inflação no médio e longo prazo. Basicamente é assim que você se protege, entende? Porque também é uma coisa para ficar claro para as pessoas, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença aqui. Quando você investe, você está emprestando dinheiro para alguém. Não existe uma caixinha mágica no mundo dos investimentos, uma caixinha filantrópica, que você bota o dinheiro e ele magicamente aumenta. Ele magicamente vai rentabilizando para você. Você bota 10 e essa caixinha faz ele virar 11 em um ano. Isso não existe. Para você investir, necessariamente alguém está tomando emprestado de você. A mesma ótica lá da dívida. Quando você pega o dinheiro emprestado com o banco está investindo em você, o banco está sendo seu credor. Mas o inverso também ocorre. Quando você está com grana sobrando e você é a ponta investidora, aí você está emprestando dinheiro para agentes da economia. Aí quando você olha, por exemplo, para a renda fixa, você tem 3 principais emissores. Você tem o governo, você tem os bancos e você tem as empresas privadas. Quando você empresta o seu dinheiro para o governo, quando você investe no governo, você está comprando aqueles títulos públicos. Tesouro Direto nada mais é do que você financiar as operações do governo. Você está ajudando o governo a pagar juro de dívida, a fazer as obras que ele precisa fazer, uma série de coisas nesse sentido. Ele aumenta a taxa Selic para atrair também esse investidor. Não necessariamente. A taxa Selic é um instrumento utilizado pelo Banco Central para conter a inflação. Guarda isso aí que a gente vai falar assim que eu falar desses 3 emissores aqui. Porque aí o governo, você está emprestando dinheiro para o governo. Os bancos, quando você investe num CDB, eu vou falar compra, porque às vezes eu uso um linguajar mais técnico, mas pode me travar se precisar, beleza? Pode perguntar também se não ficar claro. Quando você investe num CDB, numa LCI, numa LCA, você está emprestando dinheiro para o banco financiar as operações dele. Como que banco ganha muito dinheiro? Muito, sempre. Ele vai tomar emprestado com esse investidor, ele vai falar assim, eu te dou 13,25 ao ano, que é a Selic atual. Mas quando ele vai emprestar lá com aquele juro do cheque especial, ele vai emprestar com a taxa lá do empréstimo pessoal de 6% ao mês, entendeu? O cara ganha muito dinheiro, isso que é o que a gente chama de spread bancário. É a diferença entre a taxa que ele está tomando e a taxa que ele está emprestando. Eles ganham muito dinheiro fazendo isso o tempo inteiro. Inclusive, banco ganha dinheiro até com o teu dinheiro que está lá parado na conta. Ele ganha dinheiro com o teu depósito à vista, que está lá parado. Ele pega e empresta no overnight para os outros bancos. Mas, enfim, isso é até uma outra discussão. E você tem as empresas privadas, que você empresta dinheiro para financiar as operações dela, que é por meio de debêntures. Ela emite debêntures e outras coisas nesse sentido. Então, são formas de você investir a tua grana. Você pode colocar também em fundos. Fundo já é uma outra categoria, que é quando você coloca o teu dinheiro junto com uma galera que está colocando num condomínio fechado, num fundo que vai ter a figura de um gestor, que é um cara experiente no mercado e tal, que vai pegar todos esses recursos de uma porção de gente e vai investir esse dinheiro para você. Então você pode colocar no fundo, que é uma forma mais fácil de se investir, mais democrática, mais tranquila. Agora, quando a gente vai falar de Selic, a Selic é a taxa básica de juros da economia. É um instrumento do Banco Central para tentar conter a inflação.
A forma que os bancos centrais ao redor do mundo tentam controlar a inflação é por meio dos juros básicos da economia. Então, a taxa Selic é isso. Então, quando a inflação está muito alta, geralmente o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, a taxa de juros. Basicamente é isso. A gente tem muito assunto para falar sobre isso, né? Eu falei para você, eu sou um entusiasta, né? Não entendo muito, mas eu gosto de aprender. E eu estou aprendendo muito. Mas teve uma outra pesquisa que eu fiz, né? Voltando um pouquinho nessa questão do planejamento financeiro, né? Teve uma outra pesquisa que eu fiz que uma das principais causas de divórcio, né, na sociedade, e a gente vê um número extremamente grande também dentro das igrejas, né, infelizmente, mas uma das principais causas do divórcio hoje é relacionado a problemas financeiros, né? Então, qual a importância, né, e quanto é importante, né, de se organizar, de se lidar com as finanças, né, do casal, de lidar em família, né? Entender que é uma unidade, que não existe o meu investimento, o meu dinheiro, porque isso reflete no casamento, né? Então, como que a Bíblia lida com essa questão, né? Como que a gente deve lidar com as finanças no ambiente ali do casal? Essa pergunta é boa, porque realmente isso é um problema que acontece. Eu me lembrei de um aluno na primeira turma, foi um aluno, mas um amigo, assim, pessoal mesmo. Aí eu lá mostrando as coisas, entrei nesse assunto e tal, falei de organização e tal, eu tô lá explicando, porque eu tento fazer uma linha lógica para ajudar a pessoa desde a organização até ela conseguir de fato fazer um investimento mais rentável, mais bacana, assim. Aí no momento ele levantou e falou assim, cara, isso tudo aí é lindo, mas como é que eu falo pra minha esposa pra ela fazer isso tudo? Porque ele viu assim, porque eu tento, mas a minha esposa gasta tudo, é muito difícil e tudo mais. São outros extremos, né? A gente tem casos, você como pastor já deve ter lidado com isso, Felipe também, de casais que não sabem quanto o outro ganha. Exatamente. Eu não sei quanto meu marido ganha, não sei quanto minha esposa ganha. É uma coisa ali secreta. Seu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu. É uma coisa secreta ali, né? Exatamente. Eu acho que se a gente está falando para casal cristão, isso não pode existir. Não existe esse negócio de meu dinheiro, seu dinheiro, né? É óbvio. Até pode acontecer, às vezes os dois trabalham em lugares distintos, precisam ter contas em determinados bancos que precisam ser separados, até pode acontecer. Mas precisa, na minha visão, unificar para um só, para que um faça essa gestão e tudo mais. Enfim, o que eu tento falar para as pessoas, porque assim, o curso não é só para cristão, né? Quando eu tento falar sobre isso, eu tento explicar que na minha forma de enxergar é muito melhor quando as pessoas unificam as contas, e aí quando a gente volta para aquele assunto que eu falei de organizar as tuas despesas, é botar no papel e os dois sentarem para entenderem aonde estão indo os gastos. Os dois têm que ter essa noção, os dois precisam ter esses parâmetros na mente. Não só o marido, nem só a esposa. Às vezes a esposa, no casamento, é que é mais ligada nessas coisas, é melhor para alocar o dinheiro, para fazer o controle. Às vezes é o marido e tal. Pega do casal quem é o melhor nisso, senta, coloca as despesas no papel ou numa planilha e tenta ver e tenta organizar. Aí você viu as despesas. Vamos agora para as receitas. Quanto você ganha, quanto eu ganho. Vamos tentar entender. A gente vai juntar as duas coisas, o que a gente ganha é nosso, é dos dois, a gente paga todas as despesas, a gente faz o investimento que a gente precisa fazer. Sobrou alguma coisa, aí eu acho que é legal você criar orçamentos para os dois, para vocês terem uma certa liberdade também. Então assim, cara, sobrou 2.000 aqui, depois que a gente pagou as coisas e tal, juntou nosso dinheiro, não sei o que lá, ainda que o cara ganhe 15 e a esposa ganhe 5, ou o oposto, porque também acontece muito, a esposa ganha 15 e o cara ganha 5. O dinheiro dos dois é 20. Paga as coisas e tal, sobrou 2. Orçamentos, 1.000 é seu, 1.000 é meu. Porque às vezes o cara quer comprar um refrigerante, às vezes o cara quer comprar um livro, às vezes a esposa quer fazer o cabelo em um lugar. Aí vai entrar uma outra questão, do tipo assim, cabelo é uma despesa dos dois ou é só dela? Eu acho que tem que ser dos dois, porque a moça quer se cuidar, assim como o cara quer comprar livro. Então acho que vale essa conversa. Aí eu brinco no curso, gente, essa parte eu não vou entrar no mérito, entendeu? Do que deixa o outro feliz ou não, do que o outro satisfaz ou não. Aí eu acho que cada casal tem que saber conversar, tem que saber ser companheiro,
Mas o mais inteligente é juntar tudo para entender. E eu acho que criar orçamentos é muito legal. Porque dá essa liberdade do outro também não usar, pô, mas aí como é que eu vou explicar agora para fulano que eu gastei isso? Cara, esse dinheiro é seu, você não precisa explicar. Óbvio que dentro dos padrões decentes, bíblicos. Tipo, o cara não vai pra farra, porque um cristão não vai pra farra. Isso é meio óbvio de se falar, mas assim, pô, pega aquele dinheiro que é seu e você faz o que quiser. Mas eu entendo que a parte do investimento, como lá na frente os dois vão usufruir também, tem que ser dos dois. Não tem essa coisa do cara investe e a mulher torra. Os dois têm que entender as contas, entendeu? Então eu vejo muito dessa forma. Unificar é sempre mais inteligente e é sempre melhor para os dois. Crie orçamentos que deixe essa liberdade dentro do que cada um gosta. Aí a minha esposa quer sair com as amigas, não precisa ficar me falando onde que ela vai, o que ela vai gastar ou não. É o dinheiro dela, ela usa, tá numa boa. Mas eu sei, eu posso entrar na conta bancária dela e ver, entendeu? A nossa conta é conjunta, inclusive. Eu sei, tudo que ela usa chega para mim no celular, não tem a menor crise com isso, nem ela. Então, eu acho que o ideal é viver dessa forma. É ter a clareza, mas os dois precisam saber dos números. Já caminhando para o final, né, a gente como cristão, né, a gente é o tempo inteiro estimulado, né, a ansiar pela eternidade. Né? Paulo vai dizer que estar com Cristo é infinitamente melhor, superior do que estar nesse mundo. Né? Então, diante disso, né, como que o crente deve lidar com essa questão de buscar bens materiais, buscar o patrimônio, buscar ter uma vida tranquila na aposentadoria, fazer uma boa gestão do dinheiro, e o dinheiro é uma coisa terrena, uma coisa que vai acabar aqui, a gente vai para a eternidade, não vai levar absolutamente nada. Tem crente que acha que vai levar, né, e quer acumular. Como que a gente lida por isso e, ao mesmo tempo, ansiando pela eternidade, estar com Cristo? Cara, eu vejo isso de uma forma muito simples, muito tranquila. A nossa vida com Deus e o nosso desejo pela eternidade não anulam a nossa prudência, né? Não anulam a forma como a gente deve viver com sabedoria, especialmente nas nossas finanças. Por mais que a gente anseie pela eternidade e queira isso, pode ser que Deus queira levar a gente para a eternidade só com 90. E aí vai chegar ali nos 70, nossa capacidade produtiva já não vai ser mais a mesma. Como é que a gente vai viver dos 70 aos 90? Então a gente tem que ser prudente, a gente tem que aprender a se planejar enquanto há tempo, enquanto a gente consegue, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem energia, enquanto a gente está animado com o que a gente faz, feliz com o que a gente faz, porque vai chegar um tempo, se Deus permitir, se a gente viver bastante, eu espero que sim, porque eu quero viver bastante, quero ver minha filha crescer, se a gente tiver outra também, e se Deus der netos pra gente no futuro, quem sabe bisnetos, eu quero poder viver legal e bem, e isso não anula o desejo que eu tenho pela eternidade também. E o mesmo Paulo que escreveu isso sobre o desejo de a gente olhar para as coisas eternas, de a gente não colocar o nosso coração nas coisas terrenas, ele vai escrever aos Tessalonicenses, quem também não trabalhar não coma. Porque aí a galera já estava vivendo nesse outro extremo. Não, mas Jesus vai voltar essa semana, então não vou nem mais trabalhar. E aí começaram a viver de forma equivocada. Entenderam errado essa ideia de pensar na eternidade, de pensar no futuro, de querer as coisas de Deus. Então, acho que a gente tem que ser prudente, ainda que o nosso coração esteja no Senhor, ainda que a gente confie na providência dEle, ainda que a gente confie no amor dEle. E eu acho que a gente tem que ser realmente prudente. Não é que faz sentido e tudo mais. É o que a gente falou agora há pouco tempo, assim. Tem muita gente que está chegando no fim da vida e está percebendo, tô vendo isso tarde demais. E pessoas muito perto da gente. Eu vejo isso o tempo inteiro. A pessoa que já está numa certa idade, já está perto da aposentadoria, não tem nada, cara. Só tem o INSS, e aí ele vê o custo de vida dele hoje que está aqui, e o INSS está aqui. A conta não fecha. E às vezes tem dificuldade de diminuir o custo de vida, né? Exatamente. Por uma questão de orgulho. Exatamente. Você falou muito do curso na nossa conversa. Esse curso ainda funciona, Felipe? Funciona, então. Como é que faz para a pessoa que queira ir fazer esse curso? Pô, legal vocês darem até esse espaço para eu falar. O curso, a princípio, é uma aula de um dia inteiro, um dia intensivo. Eu dividi em 4 módulos, que a gente fala no primeiro de organização e planejamento, depois eu dou um panorama de investimentos, depois eu falo especificamente de previdência e seguridade, e por fim eu falo dos principais ativos e fundos que a gente pode investir e pode iniciar nesse mundo que é muito grande. É um curso para iniciante mesmo, para ajudar a pessoa que
ou não sabe nada, ou sabe pouco, quer aprender um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais. E aí vai passar um dia inteiro assim. Eu abro as inscrições de uma forma esporádica. Então o próximo tem a data de 10 de setembro. Se você tem interesse, pode entrar aí no Instagram. Tem o link lá que você já pode colocar um nome na lista de espera. Que quando a gente lança as inscrições, quem tiver na lista de espera recebe com 2 horas de antecedência. E aí os 5 primeiros ganham uma mentoria de 1 hora para explicar alguma dúvida que ela venha ter ou qualquer coisa que a pessoa queira. Mas são dias esporádicos que eu abro quando é no seu Instagram particular ou tem algum outro? Tem um Instagram que é Investir Pra Quê? O nome foi o nome criativo da minha esposa. Investir Pra Quê? Pra gente saber que de fato é algo mais importante do que a gente imagina. Investir não é só para quem tem dinheiro, não é só para rico. Todo mundo precisa aprender sobre isso e precisa se planejar o quanto antes. Então a ideia do curso é ajudar essas pessoas que realmente precisam. E foi assim, muito do nada, assim, em conversas na igreja mesmo, assim, as pessoas falando, pô, você sabe bastante sobre isso, por que você não monta uma aula para ajudar? Porque eu falei, cara, por que não? E aí eu comecei a ver, e muita gente já tem procurado. E as aulas são presenciais ou online? Presencial. Eu estou ainda adaptando o presencial para ver realmente as principais demandas e já estou vendo que tem dado certo para gravar e lançar online. E futuramente eu quero fazer um módulo intermediário, depois um avançado. Porque, assim, tem muito tema. Eu dou um início, assim, o dia inteiro e é só o início. Tem muita coisa para ser falada dentro desse tema. Tem muitas siglas, muitas nuances que se eu parar para realmente ensinar e ajudar as pessoas, a gente vai ter que ter tempo, vai ter que precisar de tempo, vai ter que parar um dia para fazer. Então esse primeiro já está montado, já está certo, a próxima turma vai ser a terceira turma, vai ser 10 de setembro, de 9 da manhã às 5 da tarde, aí só falta a gente fechar um hotel, a gente fecha um lugar e é um dia inteiro de aula. As pessoas têm achado bem legal, já foram mais de 20 alunos já, que curtiram, que gostaram, que tiveram interesse. E tem sido um feedback bem legal, assim. Eu fico feliz de poder ajudar. Acho muito legal mesmo. Eu já falei com ele que a próxima turma eu vou votar. Eu também gostaria. Pô, se você puder pagar para mim... Não, inclusive a gente ia pedir um cupom de desconto aqui para os nossos... Pessoal, né, que apresenta aqui o Pode Congregar. Felipe 10 aqui. Não, Pode Congregar 10 aqui para você. Eu puxei esse assunto sem interesse nenhum. nenhum. Inclusive, ele vai, ao final aqui, ele vai falar que ele deu 2 bolsas aqui para o Pode Congregar. Aquelas bolsas, tipo, bolsa plástica. Mas voltando aqui para a gente encerrar, a última pergunta eu queria que você... Eu deixei essa pergunta para o final. Legal. Porque eu queria que você falasse, né, quais os principais benefícios de se ter uma vida financeira equilibrada e saudável. Porque eu acho que as pessoas precisam enxergar. Porque não é só dinheiro. Não é só ter receita, ter dividendo, ter lucro. Não é só isso, né? Então, eu queria que você falasse. Cara. Eu vejo que o principal é você realmente viver tranquilo. A gente se preocupa, em geral, quando a gente falou, né, do tema de isso se tornar um ídolo, ou ter esse potencial de se tornar um ídolo, a gente está falando das necessidades humanas, né? O ser humano, ele fica com medo do amanhã, ele fica com medo do que pode acontecer. Então, eu acho que você ter uma vida realmente equilibrada, financeiramente falando, ajuda você a ficar em paz com o seu coração, ajuda você a ser um bom mordomo, um bom cristão das coisas que Deus te deu. Então, você vai continuar tendo uma vida tranquila, você vai poder continuar sendo generoso, como a gente falou aqui várias vezes. Você tendo uma vida financeira tranquila, você pode ajudar mais pessoas, você pode se aposentar com um certo conforto, não conforto no sentido ruim da palavra, de você está procurando uma vida confortável nesse mundo que é passageiro e tal, mas uma vida bacana. Você hoje já mora num lugar. É bem provável que se você não se planejar, você vai ter que sair do lugar onde você mora a vida inteira, e você vai ter que diminuir o seu padrão de vida. Então, às vezes, é melhor você continuar no lugar que você está. Você precisa ter condições disso. Então, acho que você ter essa tranquilidade de viver realmente para a glória de Deus o resto da vida, até o último dia do seu tempo aqui nesse mundo. Assim. A gente tem muitos relatos, né, de pessoas já nessa fase de mais idade, né, que até por uma questão de não ter tantos compromissos, né, com filhos,
elas têm a possibilidade de contribuir mais com a igreja, né? Com certeza. Serem mais generosas. Eu Pô, acho já que cansou de ver pessoas assim, já no fim da vida, com uma grana legal e ajudando pra caramba a igreja, a obra, o que precisar. Isso é muito Então, legal. esse é um dos grandes benefícios, Com poder certeza. contribuir, ser mais generoso Com com o certeza. reino de Deus, né? Com certeza, com certeza. Pastor Luiz Felipe, mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeito. Está tô satisfeito? Se eu não fosse professor de língua portuguesa, eu falaria satisfeito. Estou satisfeito, mas eu estou satisfeito. Muito legal poder ter o Felipe aqui, ouvir tudo isso aí. Eu acho que vai, assim, realmente contribuir muito, né, para muita gente que está assistindo a gente. Né, esses assuntos são muito importantes, muito relevantes mesmo. Eu agradeço muito, porque eu fui muito abençoado aí pelas palavras que você trouxe aí. Vai chegar em casa, fazer Rapaz, eu já gestão financeira, já organizar vou colocar minha vida em despesa, ordem. receita. É isso aí. E a minha vida em ordem. Eu tenho a planilhinha lá que eu uso lá e tal, mas eu acho que já deu para dar umas dicas legais aí para eu poder colocar em prática aí. Bacana. Entendeu? Felipe, Pô, gente. muito obrigado. A gente poderia ficar aqui a Poderia noite não. inteira falando, né? Eu também gostaria de ficar, mas a gente agradece. A gente abre aí também para suas considerações finais. Pô, só queria agradecer, dizer que eu tô feliz, foi uma honra receber o convite, estar aqui com vocês, conhecer vocês pessoalmente. O Luiz eu conheci semana passada, né? Muito legal mesmo estar com vocês, ver o coração de vocês mesmo, assim, apaixonado mesmo por Jesus, pela igreja dele, querendo ver as coisas acontecerem, querendo ajudar as pessoas mesmo, com temas relevantes. Fico feliz de estar aqui, de poder ajudar. Se vocês quiserem chamar outras vezes, estou à disposição. Poder ajudar nesse assunto, que é um assunto que eu amo. Duas coisas que eu amo, cara. Falar de igreja, teologia e falar de finanças. Amo, eu fico horas. Eu falei com a Lê, com a minha esposa, né? Que, pô, quando eu entro nesses assuntos, às vezes a gente tem noites assim com amigos, que eu entro nisso, eu não paro. Eu fico falando horas, ela fica com aquela cara já dela de, amor, você vai entrar nisso de novo. Chatão. Que os amigos vêm, perguntam o que eu faço, o que eu não faço, não sei o quê. Inclusive, estou com minha carteira aberta aqui. Vamos embora, depois a gente fala sobre ela. Dá uma analisada aqui para mim. Mas eu queria só agradecer mesmo, poxa, e agradecer pela oportunidade de falar também do curso. É um curso recente, Pode mas falar eu mais, pretendo... o Instagram, o arroba aí. O Instagram é o @investir_pra quê. Tudo junto. Vocês vão achar lá. Ou pelo meu pessoal, Felipe Ben Simon, ele tem um link para você ir para esse Instagram. E aí já tem a páginazinha lá do curso mesmo, que você pode entrar na lista de espera. E aí, quando a gente for abrir as inscrições, tem esses benefícios aí da pessoa receber antes. As vagas são limitadas, porque se a turma for muito grande, não fica muito legal de ensinar. Então, eu gosto de limitar ali e deixar esse espaço no dia para a pessoa fazer pergunta pessoalmente, tirar as dúvidas que quiser. Eu ajudo dando planilhas. Eu criei planilhas para ajudar as pessoas nessas organizações mesmo, da vida financeira. Eu acho que é bem bacana, assim, se você puder, tiver um recurso bacana para investir nisso, eu acho que é bem legal de se fazer. E agradeço, eu espero dar mais essas aulas para ajudar as pessoas e criar outras evoluções, fazer algo mais intermediado, depois algo mais avançado, assim. Quero muito poder ajudar as pessoas nessa área. A gente sempre termina aqui falando sobre propósito, né? Eu acho que é algo essencial para a nossa vida, né? Eu queria que você falasse um pouco do propósito do dinheiro e do seu propósito. Pô, legal. Caramba, você deixou uma pergunta aí bem profunda, do nada, assim, final, né? jogou a bomba e vamos terminar aí, propósito. Pô, essa é forte, cara. Você falou do propósito do dinheiro especificamente ou do propósito? Do dinheiro e o seu. Se quiser unir nas duas. Cara, eu na minha vida, assim, desde o momento em que o Senhor me visitou pela primeira vez, eu fiquei encantado com tudo isso e fiquei apaixonado pelo Senhor e quis viver o resto da minha vida para a glória dele. O meu propósito principal, apesar dos altos e baixos que todo cristão tem, sempre foi o de glorificar Deus de fato, não como uma frase de efeito, não, mas entender que a minha vida é dele para sempre. Todas as vezes que eu estou na presença dele, hoje, poxa, a alegria de poder pastorear na minha igreja, ser um dos pastores ali, ser o pastor dos jovens ali, ver tantos jovens querendo saber mais do Senhor, querendo se aproximar do Senhor, viver uma vida santa, viver uma vida diante dele, querendo viver mesmo para a glória dele. Pô, para mim isso é maravilhoso, é maravilhoso. E, obviamente, quando a gente vai falar de dinheiro, de finanças,
não tem como ter outro propósito, né? Tanto de ajudar pessoas nessa área, quanto de buscar viver as coisas que eu ensino, aplicar na minha própria vida, que às vezes é fácil ensinar, é fácil falar para os outros, mas eu já tive várias dificuldades também nessa área, tenho até hoje, coisas que a gente precisa lutar contra. Então, eu acho que o propósito... Poxa, eu tô terminando com bastante alegria, assim, mas aliviado, na verdade. Tô brincando. Aliviado. Ele também passa dificuldade, né? Poxa, terminou com chave de ouro, velho. Tô brincando. Mas só pra dizer, não, porque é aquela história, né? Que às vezes a gente brinca com o ditado popular, né? Santo de casa não faz milagre. E muitas vezes isso é verdade, assim. É difícil, várias vezes... Tem meses que a gente extrapola, e aí tem que tirar de reserva para cobrir. Pô, isso está errado, mas todo mundo é ser humano. O ser humano ele tem essas fraquezas, essas dificuldades nessa área mesmo. Então, acho que o propósito nisso, tanto de ajudar as pessoas nessa área, que é uma área difícil, graças a Deus eu posso ajudar muito uma galera na igreja, os nossos pastores todos hoje, como eu estou do lado ali também, e são amigos hoje, tanto de ministério quanto para a vida pessoal, eu ajudo. Tem um dos pastores lá que eu brinco o tempo inteiro com ele, toda hora eu puxo a orelha dele e tal, nessa área mesmo. Mas na minha própria vida, eu vejo que o dinheiro ele tem que ser empregado para o Senhor mesmo, assim, para a glória dele, para a obra dele. Tanto a gente usando na própria vida, tentando usar para a glória dele mesmo, quanto para o reino, né? É o que a gente mais tenta passar para as pessoas e ensinar. Entender que ele é o provedor mesmo, o tempo inteiro. Amém. Felipe, muito obrigado. Pô, cara, eu que agradeço. Tamo junto. Muito bom estar com vocês aí. Obrigadão Pastor mesmo. Luiz Felipe, considerações finais? Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu aí, né? Procurem fazer o curso do Felipe Mezinon. Né? Façam lá, vai ter o recorde de inscritos, se Deus quiser. Sem interesse nenhum de ganhar uma bolsa, sem interesse. Mas é muito legal. Obrigado aí pela participação. Alegria, obrigado aí, Érico, por me convidar também para participar desse podcast aqui, casa aqui. né? Deus abençoe e vamos colocar em prática isso daí. Eu acho que realmente vai ajudar muito a nossa vida aí. Onde a gente encontra, pastor Luiz Felipe? Instagram, Luiz Felipe, né, de Azevedo. Também, né, temos aí o nosso canal no YouTube do Renovare. Até assim, aproveitando a oportunidade para dizer que no mês de novembro a gente vai fazer uma conferência teológica que vai acontecer aqui mesmo, na Igreja Sete Pontes, né? Já estamos com os preletores aí, inclusive já estamos divulgando, né, nas redes sociais a nossa conferência, que vai ser gratuita, né, com a participação do pastor Helder Cardim, pastor Silas Campos e pastor David Bledsoe, né, que lançou um livro recentemente pela editora Fiel, Igreja Regenerada. Então eles vão estar conosco aqui e vai ser bênção, tenho certeza. Vai acontecer aqui na Igreja Sete Pontes, né, com o Nacional de Sete Pontes, e também lá na UISCB. Então queria convidar todos aí, já colocar na agenda aí, meado de novembro, 16, 17, 18, 16 a 19. Isso, 16 a 19 de novembro. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pastor gente. Luiz Felipe. Vocês me encontram abençoe. também no Instagram, Érico Valvies, o canal no YouTube Pode Congregar, o @Pode Congregar também. E é isso. Valeu, até gente, o próximo abraço. episódio. Tchau, tchau.